Na festa, minha namorada perdeu no verdade o desafio e teve que ligar para a pessoa de quem ela mais se arrependia na vida. Ela perguntou para a pessoa do outro lado da linha, se eu me divorciasse agora, você me daria um lar? Assim que ela terminou de falar, a sala inteira ficou em silêncio. Todo mundo achou que eu ia surtar e virar a mesa, mas para surpresa de todos, eu apenas, calmamente, tirei o anel do meu dedo. A gente ainda não se casou no civil. Ainda não é tarde demais. Então, vamos terminar. Eu abro espaço para ele. Dito isso, antes que minha namorada pudesse dizer qualquer coisa, eu me virei e fui embora. No caminho, liguei para meus pais em Jinbei. Pai, mãe, eu concordo em voltar para casa e me casar. Que ótimo, Xiao Fan. Você finalmente caiu em si. Você é o único herdeiro do grupo Jian. Se não fosse pela sua insistência em ganhar experiência lá fora todos esses anos, você já teria se casado e assumido os negócios da família há muito tempo. Seu pai e eu já escolhemos a pessoa certa para você. Só estávamos esperando você concordar. Ouvindo o tom aliviado dos meus pais, senti um pingo de culpa, e minha voz suavizou sem que eu percebesse. Eu farei o que vocês decidirem. Ótimo, ótimo. Que tal marcarmos o casamento para o dia 19 de janeiro? Quando você volta? Você não quer conhecer sua noiva antes? Eu posso arranjar um encontro para vocês em breve. Minha mãe, falando sem parar, toda entusiasmada, me deu uma leve dor de cabeça. Eu não me importava com quem ia me casar, não tinha o menor interesse. Por isso, interrompi minha mãe, eu quero voltar para casa o mais rápido possível para ajudar vocês. O casamento arranjado. É só um detalhe. Não precisa de encontro. Podem organizar o casamento. Eu volto um dia antes. Assim que terminei de falar, a porta do quarto foi aberta por alguém de fora. Ao ouvir o barulho, virei a cabeça instintivamente e vi Bai Ningbin entrando com a testa franzida. Casamento? Que casamento? Diante de Bai Ningbin, com um rosto cheio de confusão, desliguei o telefone calmamente e inventei uma desculpa qualquer. Um amigo meu vai casar e me pediu para ser padrinho. Ao ouvir isso, a expressão no rosto de Bai Ningbin finalmente suavizou. Ela não perguntou mais nada. Coloquei o celular na mesa e fui para o banheiro. Momentos depois, o som do chuveiro começou, e o celular na mesa também começou a tocar. Ouvindo aquele toque incessante, hesitei por um momento. Assim que desbloqueei a tela, uma mensagem de alguém salvo como Shen Aoyu apareceu. Você ainda se lembra do que falamos naquele ano? Não vai me dizer que você realmente está pensando em se casar com o Jian Fan, vai. Essa frase me deu um aperto no peito. Minhas mãos pararam por um instante, e eu deslizei o dedo levemente para cima na tela. Então, uma mensagem que Bai Ningbin havia enviado há mais de 10 minutos apareceu. Shen Aoyu, daqui a 33 dias é o seu aniversário de 28 anos. Você ainda se lembra do que me prometeu naquela época? Coloquei o celular de volta no lugar e me recostei no sofá. Várias lembranças passaram pela minha mente. Aos 18 anos, minha tia voltou ao país para se casar. Eu vim com ela e entrei na Universidade Yunda. Para aproveitar melhor a vida universitária, e também por segurança, nunca contei a ninguém sobre minha identidade. Na festa de boas-vindas do meu último ano, para ajudar um colega de quarto, subi ao palco de última hora para tocar uma música. Quando terminei, eu estava com meu instrumento, e, ao descer do palco, olhei para baixo e vi Bai Ningbin. Ela usava um vestido branco de tule. Ele estava me esperando na porta com um buquê de flores, os olhos brilhando, e me perguntou se podia pegar meu contato. Meu ponto fraco é um rosto bonito, então aceitei na hora. Depois disso, a gente se falava todo dia. De vez em quando, a gente ainda se esbarrava por aí em todo tipo de lugar. No terceiro mês que a gente se conhecia, Bai Ningbin se declarou. Primeiro amor, amor à primeira vista. Eu não tinha motivo nenhum para não aceitar. E foi assim que nós dois começamos a namorar. Dos meus 21 até os 28 anos. Nesses 7 anos, minha família não parou de insistir para eu voltar para casa e ter um casamento arranjado. Depois de recusar várias vezes, eu até tentei sondar o que ele pensava sobre isso. Mas toda vez que o assunto era casamento, Bai Ningbin fugia como o diabo foge da cruz e mudava de assunto, sem nunca mais tocar nisso. No começo, eu achava que ele só não queria se casar ainda. Mas, com o tempo, comecei a perceber que tinha algo de errado. Até que, 15 dias atrás, em uma festa, durante uma conversa de bêbados, eu ouvi a verdade. Acontece que Bai Ningbin, a pessoa que ele amava de verdade, sempre foi seu amigo de infância, Shen Aoyu. Pena que era um amor não correspondido. Shen Aoyu só o via como um amigo. E o motivo pelo qual ele se aproximou de mim, foi só porque na noite em que nos conhecemos, Shen Aoyu estava com outra pessoa. E eu, no palco, tocando piano, parecia um pouco com a pessoa que ele amava. Para consolar a própria decepção e também para provocar o Shen Aoyu, foi que ele me escolheu.
Nos anos seguintes, Shen Aoyu teve dezenas de relacionamentos que não duravam nada. E toda vez que eu via que ele tinha terminado, Bai Ningbin pensava em ir atrás dele. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Shen Aoyu já encontrava um novo alvo. A tristeza no coração dele só aumentava. E assim, nesse vai e vem, 7 anos se passaram, e nós ainda não tínhamos terminado. Bai Ningbin também nunca desistiu de esperar que Shen Aoyu mudasse de ideia. Ele esperava por uma piada que Shen Aoyu fez, bêbado, quando eram mais novos. Bing, quando eu fizer 28 anos, se nós dois ainda não estivermos casados, a gente tenta ficar junto, que tal? E por isso, todo ano, ele perguntava para ele. E este ano, ele finalmente conseguiu esperar até o aniversário de 28 anos do Aoyu. Olhando o histórico de conversas no celular do Bai Ningbin, eu ri. Daqui a 33 dias é o aniversário de 28 anos do Shen Aoyu. E é também o dia que eu escolhi para terminar tudo, voltar para casa e me casar. Quando vi Bai Ningbin entrar no escritório, eu também levantei, apaguei a luz e voltei para a cama. Não sei quanto tempo passou. No quarto escuro, ouvi passos bem leves se aproximando. Um celular, com a tela meio acesa, foi colocado no criado mudo. Alguém se deitou atrás de mim. E depois, um longo silêncio, até que comecei a ouvir uma respiração suave e ritmada ao meu lado. Então eu abri os olhos, levantei a mão e peguei o celular do Bai Ningbin. Abri a conversa de novo e só tinham 4 palavras a mais. Não consigo te esquecer. Uma frase bem simples, mas eu consegui imaginar como Bai Ningbin estava quando digitou isso. Provavelmente mordendo o lábio, com os olhos fixos na tela, digitando uma frase longa com toda a seriedade, para depois apagar, pesando cada palavra com todo cuidado, com medo de que seus sentimentos... É fácil de perceber, mas ao mesmo tempo, o medo de que seus sentimentos não sejam notados. Uma atitude tão cuidadosa e cautelosa só aparece quando ela está diante de Shen Aoyu. Pensando nisso, um sorriso amargo surgiu no canto da minha boca. Ela só pensa na promessa dos 28 anos, esperando que Shen Aoyu aceite se casar com ela. Passei a noite inteira de olhos fechados, sem conseguir dormir. Depois que amanheceu, ouvi um barulho suave ao meu lado e abri os olhos. Vamos sair mais cedo do trabalho hoje. Bai Ningbin, passando creme nas mãos, olhou para mim confusa. Aconteceu alguma coisa? Fiquei em silêncio por um momento antes de dizer lentamente: hoje é seu aniversário. Você esqueceu? O corpo de Bai Ningbin enrijeceu um pouco. Só então ela sentiu. Na maior parte do último mês, a mente de Bai Ningbin estava ocupada pensando em Shen e na promessa dos 28 anos com Aoyu. Ela não conseguia pensar em mais nada. Agora, tinha esquecido até do próprio aniversário. Lembrar de como eu passei os últimos 2 meses me esforçando para planejar uma surpresa, só para tudo ser em vão. Senti um turbilhão de emoções. Bai Ningbin não notou a mudança na minha expressão. Ela me disse para manter as coisas simples, que não precisava ser tão grandioso como antes. Nos anos anteriores, eu sempre me desdobrava para organizar uma festa de aniversário para ela, só para vê-la feliz, mas ela nunca se importou com os meus esforços. Então, ao ouvir isso dela, meu tom ganhou um toque de autodepreciação. A festa já está toda organizada. Todo mundo confirmou presença. Não dá mais para cancelar. Essa festa de aniversário começou a ser planejada há 3 meses. Naquela época, eu ainda não sabia que havia outra pessoa no coração dela. Se eu soubesse antes, eu não teria organizado. Ao ouvir minha explicação, por um bom tempo, Bai Ningbin não disse mais nada. Pegou o celular e saiu do quarto. Antes de se virar, eu vi sua testa levemente franzida. Depois que cheguei na empresa, fui primeiro à sala do meu chefe. Pedi demissão. Quando saí de lá, vendo a carta de demissão na minha mão, o escritório virou um caos. Xiaofan, você vai embora. Como assim? Pedindo as contas do nada. Já achou outro emprego? Tão decidido assim, não me diga que você vai voltar para herdar uma fortuna bilionária, né? Ouvindo a preocupação de todos, eu larguei as coisas que estava segurando e dei um sorriso leve. Vou me casar. Meus colegas assentiram, como se tivessem entendido tudo. Mas o Kim, que sempre foi meu amigo, se aproximou e perguntou: Afan, sua namorada finalmente aceitou se casar com você? Como ela mudou de ideia de repente? Eu não estava com a menor vontade de explicar, então mudei de assunto. Obrigado por cuidarem de mim todos esses anos. Eu pago o jantar para todo mundo mais tarde. Depois do expediente, jantei com uns 4 ou 5 colegas por 2 horas. Quando finalmente cheguei ao hotel, já eram 8 horas. Eu corri até a porta da sala reservada e, quando estava prestes a abri-la, uma conversa vindo de dentro me fez parar. Está tão frio lá fora. Quem a Bing Bing foi buscar?
Quem mais poderia ser? O Shen Aoyu, óbvio. Eu estava perto agora há pouco e ouvi tudo. O Shen. O Aoyu disse que voltava hoje e ela foi toda animada a buscar ele. É sério? Então a Bing. A Bing deve ter ficado louca de feliz. Hoje é o aniversário dela de 28 anos. E daqui a pouco mais de um mês. O Shen Aoyu também faz 28. Ele voltar bem agora, será que é mesmo para cumprir a promessa? Eu ouvi dizer que o Shen Aoyu está solteiro de novo. Pelo jeito, é bem provável. Parece que sim. Ele voltou mesmo. Mas se eles realmente ficarem juntos, como fica o Jianfan? A gente escondeu isso dele por tanto tempo. Faz 7 anos. Ele nem sabe quem é o Shen Aoyu e continua completamente apaixonado pela Bingbing. Mas, fazer o quê? A culpa é da Bingbing, que é completamente caidinha pelo Shen Aoyu. Se o Shen Aoyu concordar em cumprir a promessa, ele vai levar um pé na bunda, 100% de certeza. Vai ser só falta de sorte dele. A sorte é que ele não tem família importante nem nada. Então se terminarem, vai ser fácil de despachar. Apesar de que, nesses anos todos, ele sempre foi ótimo com a gente com a Bingbing, mas nós somos as melhores amigas dela. Com certeza temos que ficar do lado da Bingbing. Se eles terminarem mesmo, a gente não pode deixar a Bingbing numa situação difícil. A gente resolve por ela, dá um carro, uma casa, sei lá, como uma compensação. Eu fiquei ouvindo em silêncio por um bom tempo, sem fazer nenhum movimento. Na verdade, eu já tinha decidido ir embora. Eu não estava mais tão triste quanto há 15 dias. Pelo contrário, achei até um pouco cômico. Bai Ningbin, quer terminar comigo e as melhores amigas dela vão me despachar? Que tipo de namoro foi esse que eu tive por 7 anos? A única pena é que, desta vez, sou eu quem vai embora primeiro. Eu estava do lado de fora da porta e, nesse momento, alguns garçons apareceram empurrando um carrinho com bebidas. Eu rapidamente recuei alguns passos. No instante em que a porta se abriu, a conversa lá dentro parou de repente. Agindo como se nada tivesse acontecido, eu entrei sorrindo e cumprimentei todo mundo. Depois de um pouco de conversa fiada, a Bai Ningbin, acompanhada de um homem desconhecido, entrou pela porta mais uma vez. Olhando para aquela pessoa, que se parecia um pouco comigo, eu o observei discretamente. A Bai Ningbin o levou para dar uma volta pelo camarote, e só no final veio até mim para fazer as apresentações. Este é o meu amigo de infância, Shen Aoyu. Bai Ningbin hesitou por um momento e continuou. E este é apenas um amigo meu, Jianfan. Ao dizer isso, a Bai Ningbin já estava preparada para minha raiva. Mas o rumo das coisas foi além do que ela esperava. Eu não tive reação alguma. Apenas levantei a cabeça e a encarei profundamente. Depois, recolhi minha mão e dei 2 passos para trás, mantendo distância dos dois. Um leve sorriso no meu rosto, extremamente apropriado. Olá, Sr. Shen. Prazer, sou apenas um amigo da Bai Ningbin. Depois que nos apresentamos, o camarote voltou a ficar animado. O Shen Aoyu era extrovertido e se dava bem com todo mundo. Com um copo de vinho na mão, ele ia de um lado para o outro, chamando um grupo de pessoas para beber e jogar. No auge da empolgação, ele estava com as mãos ocupadas com as cartas e pediu para alguém dar um pedaço de melancia na boca dele. A Bai Ningbin, sem nem pensar 2 vezes, pegou um pedaço com o próprio garfo e deu na boca do Shen Aoyu. Ele também não viu problema, virou-se, comeu, e depois pegou o copo dela e bebeu metade do vinho tinto. Eu, sentado a alguns metros de distância, observava a Bai Ningbin. Ele segurava aquele copo com força, bebendo um atrás do outro sem parar. E toda vez que ele bebia, era exatamente no lugar onde a boca de Shen Aoyu tinha acabado de encostar. Ele bebeu até o fim. Ele já estava meio bêbado, mas a parte clássica do aniversário não podia faltar. Todos cantaram parabéns para você, enquanto faziam se levantar para soprar as velas e fazer um pedido. O camarote barulhento ficou em silêncio num instante. Eu me levantei, trouxe o bolo pessoalmente e coloquei as velas. Olhando para o número 28 nas velas, Bai Ningbin esfregou as têmporas, como se quisesse afastar a bebedeira. Seu olhar já meio vago percorreu o camarote. Então, ele levantou um dedo. Neste aniversário, eu não quero fazer um pedido. Vou trocar por uma pergunta. Dizendo isso, ele apontou para Shen Aoyu. E aquele seu olhar, nada sóbrio, mas incrivelmente ardente, se fixou nele. Aoyu, você também vai fazer 28 anos logo. Quero te fazer uma pergunta. Você tem namorada? Assim que ele disse isso, todos os presentes se entreolharam. Diante dos olhares curiosos vindo de todos os lados, Shen Aoyu abriu um pouco os olhos e respondeu: agora não. Depois de um breve silêncio, não sei quem soltou um uau, cheio de surpresa. O camarote explodiu na mesma hora. Seus amigos mais próximos, já bêbados, se levantaram e começaram a empurrar o Bai Ningbin, que mal parava em pé.
cantando e dançando. Observando aquela cena caótica, eu continuei sentado, imóvel, calmamente com indiferença, interpretando o papel de um amigo comum que foi pego de surpresa, e que não sabia de nada. A bagunça continuou até de madrugada. A festa de aniversário finalmente chegou ao fim. Só quando todos foram embora é que eu ajudei o Bai Ningbin a entrar no carro. Imerso na alegria de antes, ele caiu nos meus braços e desabafou. Com a voz embargada de choro, ele disse: Shen Aoyu, não vai. Fica comigo, por favor, porque todo mundo pode e eu não. Eu esperei por você por tantos anos. Eu esperei por você todos os dias. O motorista na frente ouviu tudo e foi rindo baixinho o caminho inteiro. Quando fomos descer, ele me viu ajudando a moça bêbada. E não perdeu a chance de fazer uma piadinha. Senhor, sua namorada te ama muito, viu? Eu olhei para o motorista. Dei um leve sorriso e disse, com a voz calma, ele ama muito o Shen Aoyu. Mas eu não sou o Shen Aoyu. Na manhã seguinte, de ressaca, Bai Ningbin se lembrou do que tinha acontecido na noite anterior. Ele me segurou e começou a se explicar. Ontem, assim que cheguei na festa, me fizeram beber demais. Eu devo ter falado um monte de bobagem. Foi coisa de bêbado, sabe? Não leva a mal. Eu não imaginei que ele se lembraria de ontem, muito menos que viria com uma desculpa tão esfarrapada. Mas eu, calmo e racional, entrei no teatrinho dele e apenas concordei com a cabeça. Tudo bem, eu sei, só não sei porquê. Ao ver meu rosto impassível e se lembrar da minha reação de ontem, quando ela me apresentou ao Shen Aoyu, Bai Ningbin ficou estranhamente apreensiva. Ela pensou e repensou, sentindo que algo não estava certo, e rapidamente mudou de assunto. Ontem eu estava tão entretida bebendo com o pessoal que acabei te deixando de lado, Jianfan. Você ficou chateado? Depois do trabalho hoje, que tal a gente ter um encontro? Chateado? Eu tenho umas coisas para resolver à tarde. Não vou poder ir, vendo minha recusa imediata. Bai Ningbin, pelo contrário, insistiu ainda mais que precisava me compensar. Eu não tive como recusar e acabei aceitando. À noite, troquei de roupa e, quando estava prestes a sair, Kim Ao me mandou uma mensagem de repente. Você não contou para sua namorada que pediu demissão? Ela acabou de vir te procurar aqui. Parece que está bem brava, viu? Antes mesmo de eu terminar de ler a mensagem, o telefone de Bai Ningbin já estava tocando. Olhando para o nome dela piscando na tela, meu olhar ficou sério. Hesitei por um instante, mas atendi. Do outro lado da linha, a voz de Bai Ningbin soava completamente furiosa. Seu colega me disse que você pediu demissão para se casar. Eu ainda estava pensando em que desculpa dar, quando Bai Ningbin continuou a me repreender com uma voz fria e sem parar. Eu já te disse que não tenho a menor intenção de me casar agora. Foi só aí que a ficha caiu. A Bai Ningbin achava que eu estava pressionando ela para casar. Não era à toa que estava tão furiosa. Com toda a paciência do mundo, eu expliquei. Foi só uma brincadeira que fiz com meu colega. Ele não deve ter levado a sério, né? Eu pedi demissão, porque ando muito cansado ultimamente e queria descansar um pouco. Ao ouvir isso, a voz do outro lado da linha finalmente voltou ao normal. Não faça mais esse tipo de brincadeira. Concordei em voz baixa, e então ouvi Bai Ningbin perguntar onde eu estava e se ela deveria vir me encontrar. Eu estava prestes a dar o endereço, quando de repente ouvi uma risada extremamente baixa. Era idêntica à de Shen Aoyu. O tudo bem ficou na ponta da minha língua por um momento, mas se transformou em não precisa. A ligação foi encerrada na mesma hora. Olhando para a tela escura, um sorriso irônico surgiu no canto da minha boca. Se ela realmente quisesse vir me encontrar, por que desligaria tão rápido? Foi só para fazer cena. E eu ainda caí nessa? Peguei um táxi e fui até o restaurante combinado. O garçom ouviu meu nome e me levou direto para o restaurante na cobertura. Abri a porta da sala privada e vi uma mesa farta de comida, mas não tinha ninguém. Vendo meu olhar confuso, o garçom explicou, muito respeitosamente. A senhorita Bai ligou há 10 minutos e pediu a comida. Disse para o senhor ir comendo na frente, pois ela teve um imprevisto, e talvez vá se atrasar um pouco. Ao me lembrar da ligação de mais cedo, uma expressão de quem entendeu tudo se formou no meu rosto. Imprevisto, aposto que foi ficar com o Shen Aoyu de novo. Na verdade, nem chega a ser mentira. Afinal, para ela, desde que eu esteja com a pessoa que amo, até as coisas mais banais se tornam especiais, então não me importei muito. Entrei direto na sala reservada. O garçom, muito atencioso, abriu meus talheres e foi apresentando os pratos, um por um. Olhando para a mesa cheia de frutos do mar, apertei um pouco os olhos. Naqueles anos na Europa, eu não conseguia me acostumar com a comida ocidental, então comia tantos frutos do mar que acabei enjoando. Mesmo depois de voltar, ainda não me acostumei.
Se fosse antes, jantando com ela, ao ver esses pratos, eu provavelmente teria me conformado. Mas agora, eu não estava mais a fim de me rebaixar. Com um gesto, pedi ao garçom que retirasse tudo. Senhor Jean, a senhorita Bai já pagou por esta mesa. O valor é bem alto, tem certeza de que não vai querer. Se retirarmos tudo, o restaurante não faz reembolso. Eu levantei uma sobrancelha, tirei um cartão da carteira e entreguei a ele. Eu sei. Retire tudo. Os pratos novos que eu pedir, pode cobrar neste cartão. Pode ficar tranquilo, eu posso pagar. Quando terminei de jantar, Bai Ningbin ainda não tinha aparecido. Eu já estava sem paciência para esperar por ela. Paguei a conta e fui para casa. No meio do caminho, recebi algumas mensagens. Ah, fã, você pode dormir fora hoje à noite? O Ao Yu Yu voltou para o país de repente, e não deu tempo de arrumar a casa antiga. Não tem como ninguém ficar lá, e o frio estragou várias coisas. Ele está com o estômago um pouco ruim, e precisa de cuidados. Eu queria que ele viesse passar a noite aqui. Pode ser. Por um lado, ela quer cuidar do Shen Ao Yu Yu, por outro, tem medo que ele descubra nosso relacionamento. Que interessante. Dessa vez, eu não estava com humor para entrar no teatrinho da Bai Ningbin. Perguntei na lata, ele não é seu amigo. Por que temos que esconder nosso relacionamento? E até quando você pretende esconder isso? Demorou muito para ela responder. Bai Ningbin não deu nenhuma explicação, só mandou uma data, 18 de janeiro. Se fosse antes, eu com certeza não saberia por que ela escolheu esse dia. Mas agora eu sei muito bem, dia 18 é o aniversário do Shen Ao Yu Yu. Se naquele dia o Shen Ao Yu Yu cumprisse a promessa de ficar com ela, ela provavelmente terminaria comigo sem hesitar. Mas se o Shen Ao Yu Yu não a aceitasse, ela se aquietaria e viria falar de casamento comigo, usando um tom de teste para saber o que ele realmente sentia. Se fosse rejeitada, ela ainda me teria, o namorado oficial, como um step, e poderia simplesmente dizer que era tudo uma brincadeira. Não importava se ela avançava ou recuava, ela já tinha uma solução perfeita para tudo. Eu tinha que admitir, era quase admirável. Pena que eu não estava mais disposto a ser o step na vida amorosa dela. Não respondi mais. Desliguei o celular. Depois, fiz o check-in em um hotel. Bebi um pouco antes de dormir e só acordei à tarde. Eu queria ver as horas. Mas assim que liguei o celular, dezenas de mensagens novas apareceram. A maioria era da Bai Ningbin, e algumas poucas eram das amigas íntimas dela. Onde você está? Por que não atende o telefone? Nem responde as mensagens. Não assusta a gente. A Bingbin passou a noite inteira te procurando como uma louca, olhando para todas aquelas mensagens cheias de acusações. Dei uma risada irônica. Desligar o celular e ir dormir é algum tipo de ameaça? Além do mais, quem entre eles não sabe que Shen Ao Yu Yu é a pessoa que a Bai Ningbin carrega no fundo do coração? Ela se importaria se eu vivesse ou morresse? E bem quando eu estava pensando na Bai Ningbin, o telefone dela tocou. O humor dela não estava dos melhores. Ah, fã, o Ao Yu Yu só veio passar uma noite aqui. Precisava ficar tão bravo assim? Mesmo que você não tenha gostado, não devia descontar sua raiva desse jeito. Eu já estava cansado demais para explicar, então inventei uma desculpa. Não estou chateado. O celular só descarregou e desligou sozinho. Se fosse antigamente, a Bai Ningbin com certeza teria acreditado em mim. Mas hoje, não sei porquê, ela de repente ficou desconfiada e retrucou. Então por que antes eu sempre conseguia falar com você? E justo ontem à noite seu celular estava desligado. Ao ouvir a pergunta dela, eu me recompus. De repente, comecei a me lembrar de várias coisas do passado. Numa noite, alguns anos atrás, a Bai Ningbin teve uma dor de estômago repentina e, ao tentar ligar para a secretária dela, ligou para mim por engano. Assim que soube, eu levantei na hora para levar remédio para ela. Ano passado, ela foi viajar a trabalho para o exterior. Havia um fuso horário de 7 ou 8 horas. A Bai Ningbin não se lembrou que horas eram aqui, e me ligou às 3 ou 4 da manhã perguntando de um documento. Eu lutei contra o sono, levantei, e liguei o monitor para ajudá-la a encontrar. 3 meses atrás, eu fiz uma cirurgia de apendicite. Eu tinha acabado de sair da sala de cirurgia, a anestesia. Nem tinha passado direito, quando ela mandou uma mensagem dizendo que queria um bubble tea. Eu ainda pedi para uma enfermeira trazer para ela, uma coisa atrás da outra. Tudo era prova do quanto eu a amava. Pena que, não importa o quanto eu me esforçasse, ela nunca via. Pensando nisso, minha voz ganhou um tom de autodepreciação que não consegui controlar. Eu só tinha medo de não estar por perto quando você precisasse de mim. Mas parece que ontem você não precisou, não é? Ao ouvir meu tom cheio de segundas intenções, a Bai Ningbin sentiu um leve abalo por dentro. Estamos juntos há 7 anos, e eu sempre fiz tudo do jeito dela. Sempre a escutei.
Nós nunca brigamos, nunca levantamos a voz um para o outro. Muitas coisas que ela não queria explicar, eu também nunca insisti para saber. Mesmo quando eu ficava um pouco chateado, era só ela me agradar um pouquinho que tudo ficava bem. No dia a dia, desde a rotina de casa até jantares e encontros, eu sempre cuidei de tudo para ela. Sendo sincera consigo mesma, a Bai Ningbin tinha que admitir que eu era um namorado quase perfeito. Lembrando de como eu sempre fui bom para ela, o tom de voz dela suavizou um pouco. Entendi. É que eu fiquei muito preocupada com você agora há pouco, por isso falei daquele jeito. Desculpa, Afan. Onde você está? Eu vou te encontrar. Mas, naquela hora, eu não queria vê-la. Apenas respondi que não precisava e peguei um táxi de volta. Assim que cheguei em casa, a empregada me disse que a Bai Ningbin tinha acabado de sair. Não precisei nem adivinhar para saber que, com certeza, foi o Shen Will que a chamou. O cheiro de perfume masculino que ficou no ar só confirmava. Eu não perguntei para onde ela foi. Apenas pedi baixinho para a empregada abrir as janelas para arejar o ambiente. Nos 15 dias seguintes, eu não vi mais a Bai Ningbin. Era como se eu mesmo já tivesse esquecido que tinha uma namorada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, mas através do feed de Shen Will, eu sabia exatamente todos os seus passos. Mas eu não queria questioná-lo sobre onde ia, nem investigar a fundo quais eram suas verdadeiras intenções. Para mim, cada dia que passava era apenas uma contagem regressiva. E só isso. Eu não tinha ânimo para gastar mais energia com alguém de quem eu estava destinada a me despedir. Na noite de Ano Novo, nevou. Eu estava de bom humor e passei a noite assistindo a um filme em frente à janela panorâmica. De madrugada, o som dos fogos de artifício explodiu lá fora. Eu estava um pouco cansada e me deitei de volta na cadeira de balanço. Fiquei rolando o feed no celular. E então, na porta do quarto, que esteve em silêncio a noite toda, de repente, ouvi passos. Me apoiei na cadeira para sentar e vi que Bai Ningbin tinha voltado, completamente bêbado. Ele entrou cambaleando, jogou um monte de sacolas que carregava no sofá e, na minha frente, começou a abrir uma por uma. São 2 cachecóis que eu acabei de comprar. Está nevando tanto lá fora, Afan. Você não está com frio, Afan? Este é o Rolex que comprei há alguns dias. É o seu presente de Ano Novo. Gostou? Ele dizia, idiota, enquanto enfiava os presentes em cima de mim. Eu senti calor e tirei o cachecol. Então ele começou a segurar minha mão e a pedir desculpas. Desculpa, eu estive muito ocupado esses dias. Não tive tempo de vir te ver. Você está com raiva de mim de novo, né? Ah, e daquela vez, eu não devia ter te dado um bolo. Afan, me perdoa, por favor? Vamos ficar bem de agora em diante, tá? Enquanto dizia isso, Bai Ningbin se aproximou, tentando me beijar. Eu não suportava o cheiro de álcool nele, e também não entendia que surto era esse de novo. Com muito custo, consegui convencê-lo a ir para o quarto. Depois que ele dormiu, arrumei as sacolas espalhadas pela sala e peguei meu celular. No feed, uma postagem atrás da outra de casais se declarando. Mas a que mais me chamou a atenção foi a de Shen Will. Ele postou uma galeria com 9 fotos, todas com uma garota, na neve. A legenda também era bem interessante. A primeira neve é para encontrar a pessoa nova e certa que você gosta. Ao ver aquilo, todas as minhas dúvidas se dissiparam. Não era de se espantar que Bai Ningbin tivesse voltado para casa de repente, bêbado, e tentando se reaproximar de mim. Acontece que a pessoa de quem ele gostava tinha começado um novo namoro. Se não fosse por isso, como ele se lembraria de mim, seu passado? Um traço de sarcasmo brilhou em meus olhos. Levantei a mão, tirei o relógio do pulso e o joguei sobre a mesa. Nos dias seguintes, Bai Ningbin parecia outra pessoa. Não ia a lugar nenhum. Ficava o tempo todo em casa, dizendo que ia me fazer companhia. Meu estômago estava ruim, e ele ficava ao meu lado, obedientemente, preparando canja de arroz para mim. Eu olhei por alguns segundos a mais para um anúncio de viagem, e ele já começou a planejar uma viagem para nós dois depois do Ano Novo. Talvez por estar de coração partido, dessa vez ele estava sendo ainda mais atencioso comigo do que antes. Mas eu não me deixaria comover por ele novamente. Eu apenas observava Bai Ningbin em silêncio, desempenhando o papel de namorado perfeito. Observava-o correr de um lado para o outro por causa de algumas palavras minhas, sem sentir um pingo de culpa. Nesse nosso último período juntos, todo esse esforço dele serviria para pagar a dívida que ele tinha comigo do passado. Pensando assim, eu me sentia cada vez com menos peso na consciência. Depois que a neve parou, minha mãe me mandou fotos de alguns ternos, perguntando de qual eu gostava mais. Eu peguei o celular e fui passando uma por uma, dando zoom para ver os detalhes das roupas. Talvez eu estivesse tão concentrado que, quando Bai Ningbin chegou de fininho do meu lado, eu não percebi nada. Só quando ele pegou o celular da minha mão que eu me virei e vi o Bai Nin. A expressão dele se fechou na hora.
Traje de noivo. Por que você está vendo trajes de noivo? Eu comecei a mentir sem nem piscar. Eu não te disse da outra vez? Um amigo meu vai casar em breve e o traje dele deu um problema, então ele está escolhendo um novo. Ele me pediu ajuda para dar uma opinião. Vendo que a minha expressão não parecia estranha, Bing foi, aos poucos, deixando a desconfiança de lado. Ele me devolveu o celular e aproveitou para perguntar: eu até esqueci, que dia é o casamento? Eu vou com você. Vendo a expressão séria no rosto dele, uma expressão bem particular apareceu no meu rosto. É dia 19 de janeiro. Você quer ir mesmo? Ao ouvir a data, Bing ficou um pouco atordoado. Eu o encarei fixamente, esperando pacientemente por sua resposta. Silêncio. Depois de um bom tempo, ele forçou um sorriso bem sem graça para me responder: quando chegar a hora, a gente vê. Depois daquela pergunta, Bing mergulhou de novo em um estado de desânimo. Passava o dia todo como se estivesse sonhando, com a mente cheia de preocupações. Com a desculpa do casamento, eu não me contive. Comecei a arrumar minhas malas bem na frente dele. Desde que me mudei para este apartamento com vista para o rio, depois de me formar, já se passaram 6 anos. Minhas coisas lotavam o quarto. Eu peguei apenas as coisas que eu mesmo comprei e coloquei na mala. Fora isso, não levei mais nada. Afinal, quando eu voltar para Jinbei, estarei no meu território. Se faltar alguma coisa, é só comprar. Vou deixar essas coisas aqui mesmo. De vez em quando, Bing se recuperava um pouco e dava uma olhada nas minhas malas. Depois de ver o que tinha dentro, ele nunca fez uma pergunta sequer. Eu sei que agora ele estava totalmente focado na expectativa pelo convite da festa de aniversário do Shen Aoyu. Ele nem percebeu que eu joguei fora um monte de coisas pessoais às escondidas, contanto que aqueles itens de casal que eu antes tratava como tesouros continuassem à mostra. Ele jamais suspeitaria que, desta vez, eu iria embora para nunca mais voltar. Afinal, aos olhos dele, meu amor por ele era tão grande que eu seria capaz de dar a vida por ele. Como ele poderia suspeitar que eu realmente estava indo embora? Com essa atitude de desapego, arrumar as malas foi extremamente fácil. 18 de janeiro. O tempo estava nublado, parecia que ia chover. Bing acordou bem cedo e ficou sentado no sofá, olhando fixamente para o celular. Eu acordei um pouco mais tarde. Enquanto eu tomava café da manhã na mesa, a empregada olhou para o tempo e perguntou: Sr. Jian, parece que vai chover. O senhor não quer sair mais cedo para o aeroporto? Ao ouvir isso, Bing levantou a cabeça e perguntou, por instinto: ir para o aeroporto para quê? Amanhã eu vou para o casamento. Você disse que ia pensar a respeito. Já decidiu? Expliquei, despreocupado, enquanto observava Bing em silêncio. Bing. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e finalmente disse: é muito longe. Não vou mais. Eu te levo no aeroporto. Essa resposta não me surpreendeu. Terminei de comer a última torrada e voltei para o quarto para pegar minhas malas. Bing tinha acabado de colocar o cinto de segurança quando o celular dele tocou de repente. Bing abriu a notificação apressadamente, e no segundo seguinte, seus olhos, geralmente frios, revelaram uma alegria que ele não conseguia mais esconder. Ele largou o celular, soltou o cinto de segurança e abriu a porta do carro. Só depois de sair do carro ele pareceu se dar conta do que estava fazendo e, rapidamente, inclinou-se para me explicar. Jian Fan, surgiu uma coisa urgente na empresa, preciso ir resolver primeiro. Vou pedir pro motorista te levar ao aeroporto, tá bom? Depois de tantos anos juntos. Pelo olhar vacilante de Bing, eu pude perceber facilmente que ele estava mentindo. Mas eu não o desmascarei, apenas assenti com a cabeça. Enquanto esperava o motorista, abri meu feed e, como esperado, vi a foto da festa de aniversário que Shen Aoyu compartilhou. Ao lado dele, já não havia mais sinal daquela bela garota. Parece que terminaram de novo. Isso também significava que a promessa que Shen Aoyu fez anos atrás, de que se não estivesse casado aos 28 anos, ficaria com Bing, tinha uma nova esperança. Não é de se espantar que ele estivesse tão feliz quando o motorista chegou. Bing já havia trocado de roupa e vestia um terno de gala branco. Ele entrou todo animado no carro esportivo ao lado. Ele abaixou o vidro e acenou para mim. Quando você volta? Eu sorri, mas não respondi. Bing não se importou e saiu em alta velocidade com o carro esportivo. Eu me sentei no banco do carona e fiquei observando aquele carro desaparecer no horizonte. Só então sussurrei para o motorista: vamos. Uma garoa fina começou a cair do céu, molhando a janela do carro, embaçando o vidro e tornando impossível ver qualquer coisa lá fora. Eu também não queria mais olhar. Fechei os olhos e disse silenciosamente em meu coração: adeus. Para nunca mais nos vermos. Antes de embarcar,
Recebi uma ligação do meu pai. Fã, que horas você chega? Vou mandar o motorista te buscar. Eu também queria chegar em casa logo, então não recusei. Não dormi bem na noite passada, e assim que entrei no avião, o sono bateu. Acabei dormindo durante as mais de 2 horas de voo. Depois de pousar em Jinbei, coloquei meu chapéu e óculos escuros. Assim que saí do portão de desembarque, alguém me parou. Jianfan? Ao ouvir aquela voz nítida, eu, ainda sonolenta, assenti com a cabeça. O tio Gao me pediu para vir te buscar. Olhei de relance para Liu Huyan, e presumi que ela fosse a motorista. Mas por que era uma garota tão bonita? Assim que entrei no carro, encostei na janela e cochilei de novo. Quando acordei, vi uma mansão desconhecida pela janela do carro. Minha voz estava carregada de desconfiança. Onde estamos? Esta não é a minha casa, é? Vendo minha reação, Liu Huyan sorriu levemente. Hoje ainda não, mas amanhã será. Para ser mais precisa, é a casa do nosso casamento. A casa do nosso casamento? Essa revelação me fez congelar no lugar. Eu despertei completamente. Tirei o chapéu e os óculos escuros, e baixei o olhar para Liu Huyan, encontrando seus olhos sorridentes. Vendo o choque em meu olhar, Liu Huyan entendeu o motivo e estendeu a mão para mim. Esqueci de me apresentar. Senhorita Jian, sou Liu Huyan. Eu forcei um sorriso sem graça. Estendi a mão rapidamente e apertei a dela, com a voz cheia de vergonha. Me desculpe. Eu não estava bem acordada e te confundi. Eu sou Jianfan. Liu Huyan sorriu, sua voz soando leve e alegre, sem se importar nem um pouco. Não tem problema. Nós teremos muito tempo para nos conhecermos melhor no futuro. Enquanto isso, do outro lado, Bai Ningbin, em frente ao camarote, Bai Ningbin abaixou a cabeça para ajeitar a barra do vestido, alisando cada prega com cuidado. O celular vibrou algumas vezes. Ela o pegou e viu uma mensagem do motorista, dizendo que o Sr. Jian já havia embarcado. Depois de muito hesitar, ela ainda assim enviou uma mensagem. Quando chegar, me avisa para eu saber que você está bem. Depois de se recompor, Bai Ningbin respirou fundo e abriu a porta. Seus olhos se fixaram na figura no centro da sala, aquela por quem ela sonhava dia e noite. Seu coração disparou sem que ela percebesse, e ela se aproximou a passos rápidos. A alguns passos de distância, ela ouviu uns rapazes ao lado. Pareciam estar zoando ao Yu sobre alguma coisa. Hoje você tem que apresentar ela para a gente, né? Escondeu por tanto tempo. Para que a pressa? Na hora de fazer o pedido, prometo que vocês vão ficar de queixo caído. Fazer o pedido. Bai Ningbin lembrou do que aconteceu em sua própria festa de aniversário, um mês atrás. Uma expectativa silenciosa brotou em seus olhos. Será que aquela piada dos 16 anos ia mesmo se tornar realidade hoje? Durante horas, Bai Ningbin não conseguia parar de pensar nisso, de tão nervosa que estava. Ela tomou vários goles de bebida. Quando o bolo chegou, suas mãos tremiam levemente. Suas melhores amigas se reuniram ao redor de Bai Ningbin, com um sorrisinho cúmplice e malicioso no olhar. Bingbin, seu sonho está prestes a se realizar. Como você se sente? Bai Ningbin abaixou a cabeça e sorriu sem dizer nada. Tang Yan, que também estava só observando, de repente se lembrou de algo e colocou a mão no ombro de Bai Ningbin. Mas, se der certo, e o Jianfan? Como fica? Isso na festa de aniversário do Shen Aoyu. Ao ouvir o nome de Jianfan, o sorriso de Bai Ningbin desapareceu, e um sentimento de culpa surgiu em seu peito. Vendo que ela ficou sem graça, as amigas logo a consolaram. Relaxa, termina com ele. Termina agora. Afinal, ele é só um carinha qualquer, fácil de dispensar. Se ele vier criar caso, a gente te ajuda a resolver. Bingbin, pode ficar tranquila. Com um empurrão das amigas, Bai Ningbin pegou o celular e digitou algumas palavras, mas seu dedo parou em cima do botão de enviar. Vendo-a hesitar, as amigas ficaram um pouco impacientes. Pegaram a mão dela e forçaram o envio. Na tela, logo abaixo de "Já chegou?" Me avisa quando pousar, apareceu uma nova mensagem. Vamos terminar. As duas mensagens tinham um intervalo de 3 horas. Calculando o tempo, o avião dele já deve ter pousado. Ele deve ver essa mensagem logo, né? Enquanto Bai Ningbin ainda pensava nisso, as amigas a puxaram direto para o centro da sala. Em meio ao coro de "Parabéns pra você", sob o olhar cheio de expectativa de Bai Ningbin, Shen Aoyu juntou as mãos e fez seu pedido com devoção. Espero que aos meus 28 anos tudo dê mais do que certo, e que eu possa fazer o pedido do ano que vem junto com a Rushui. O rosto de Bai Ningbin, que sorria um segundo antes, ficou completamente pálido. As outras pessoas na sala também ficaram chocadas. Rushui? Quem é Rushui? Apresenta para a gente. Em meio à zoeira,
O rosto de Shen Aoyu ficou um pouco corado. É a minha nova namorada. Assim que ele terminou de falar, a porta do camarote foi aberta por alguém de fora. Uma garota de rosto muito bonito entrou lentamente, cumprimentando a todos com um sorriso. Oi, pessoal. Eu sou a Xia Rushui, namorada do Shen Aoyu. Em meio ao barulho, Shen Aoyu sorria, segurando a mão da nova namorada e compartilhando os pequenos detalhes do namoro com os amigos. Enquanto isso, Bai Ningbing estava sentado em um canto, bebendo um copo atrás do outro com sua melhor amiga. Quando todos já estavam bêbados, Tang Yan se levantou, cambaleando, e foi até Shen Aoyu. Sob o olhar surpreso de todos, ela foi tirar satisfação pela sua melhor amiga. Shen Aoyu, você esqueceu da promessa que fez para Bingbing anos atrás? Ao ouvir isso, um pingo de curiosidade surgiu no rosto de Xia Rushui. Promessa? Que promessa? A expressão de Shen Aoyu ficou horrível na mesma hora, mas Tang Yan estava bêbada demais para se importar. Vendo a cena, as outras amigas também se aproximaram para dar apoio. Você prometeu para Bingbing que ficaria com ela quando ela fizesse 28 anos. Todas nós lembramos. Vai dar uma de canalha agora. O rosto de Xia Rushui, que antes sorria, foi ficando frio. Ela se virou e olhou fundo para Shen Aoyu. É verdade. Como podem levar a sério uma brincadeira de bêbado? Além disso, eu disse isso na condição de estar solteiro, mas agora eu tenho namorada. Como isso poderia valer? Cada palavra foi como uma facada em Bai Ningbing. Ela apertou o peito, que doía terrivelmente, com uma mão, e com a outra se apoiou no sofá para se levantar, sob o olhar de todos. Ela começou a rir como uma louca. É verdade, não vale. Você tem namorada. E eu também tenho namorado. Brincadeira é só brincadeira. Essas poucas palavras fizeram um sorriso voltar ao rosto de Xia Rushui. Ela sentiu e pegou na mão de Shen Aoyu, caminhando até Bai Ningbing com uma expressão de que nada tivesse acontecido. Parece que foi tudo um mal-entendido, hein? Eu já tinha ouvido falar que a senhora Bai tinha um namorado. Por que não o trouxe hoje? A mente de Bai Ningbing estava em branco, mas ela forçou um sorriso. Encarando o olhar de Xia Rushui, ela respondeu. Ele voltou para um casamento. Não teve tempo. Ao ouvir isso, Xia Rushui assentiu em compreensão. No entanto, ao lado delas, um brilho de descontentamento passou rapidamente pelos olhos de Shen Aoyu. Sua voz estava cheia de desconfiança. Namorado? Quem? Eu voltei para o país há tanto tempo. Como é que nunca ouvi você falar dele? Ao ver o rosto de Shen Aoyu, Bai Ningbing já não conseguia dizer uma única palavra. Tang Yan correu para amparar Bai Ningbing e olhou para Shen Aoyu com ódio, sua voz cheia de sarcasmo. O Jiao Fan é o namorado da Bingbing. Aquele cara mais bonito da festa de aniversário dele. É ele. Shen Aoyu se lembrou daquela noite. Lembrou dele sorrindo e dizendo que eram apenas amigos. Ele sentiu que algo não estava certo. E perguntou instintivamente, mas naquele dia, os dois disseram que eram só amigos. Briga de casalzinho, só isso. Shen Aoyu, você já teve tantos relacionamentos e não entende nem isso. A frase deixou Shen Aoyu furioso, seu rosto alternando entre vermelho e pálido. Ele levantou a cabeça e olhou de relance para Tang Yan, sem conseguir engolir o desaforo. É justamente por eu ter experiência que eu quis fazer mais umas perguntas. Já que vocês todas dizem que ele é o namorado, que tal eu ligar para ele e perguntar? Assim eu aproveito e conheço meu novo cunhado. O rosto de Bai Ningbing e de suas amigas, no mesmo instante, ficou sombrio. Todas, sem combinar, se lembraram da mensagem de término de agora a pouco. Só de olhar para a cara delas, Shen Aoyu agora tinha certeza absoluta. Ele pegou o celular na mesma hora e achou meu WeChat, e fez uma chamada de voz. As mulheres sabiam que a farsa ia ser descoberta. Elas tentaram pegar o celular, mas a Xia Rushui, protetora como era, ficou na frente dele para impedir. Shen Aoyu, sem pensar duas vezes, colocou o volume no máximo e ativou o viva voz para todo mundo ouvir. A sala ficou em silêncio na mesma hora, só se ouvia o toque do telefone. Bai Ningbing encolheu as mãos nas mangas, cerrando os punhos com força. Em seu coração, ela rezava em silêncio, implorando para que eu não atendesse aquela ligação, implorando para que eu ainda não tivesse visto a mensagem. Durante o minuto que o telefone tocou, Bai Ningbing sentiu o coração quase sair pela boca. E bem quando a chamada estava prestes a terminar, e todo mundo já estava perdendo o interesse, a ligação foi atendida. Sr. Shen, precisa de algo? O rosto de Bai Ningbing ficou pálido na hora. Em total contraste, estava o rosto de Shen Aoyu, com um sorriso indecifrável. Nada demais. É que hoje é meu aniversário. Ouvi dizer que você é o namorado da Bingbing. Queria te convidar para vir aqui comemorar com a gente. Houve um breve silêncio no telefone. Bai Ningbing estava tão nervosa que mal conseguia respirar.
Desculpe, eu estou em Jinbei agora, acho que não vai dar pra ir. Ao ouvir que meu tom de voz estava normal, Bai Ningbin presumiu que eu provavelmente ainda não tinha visto a mensagem. Ela relaxou um pouco. Mas eu ainda não tinha terminado de falar. Eu soltei um "ah" bem sugestivo, com um tom de riso. Ah, é mesmo, eu e a Bai Ningbin terminamos. Senhor Shen, não me entenda mal, Shen Aoyu ficou um pouco surpreso, mas mais ainda, se divertindo com a desgraça alheia. Terminaram? Quando foi isso? Agora há pouco, acho que uns 10 minutos atrás. Recebi a mensagem de término dela. Todos que estavam em volta assistindo a cena fizeram uma expressão de quem queria rir, mas não se atrevia. Shen Aoyu, com um sorriso no rosto, olhou friamente para as madames que tinham armado tudo aquilo. Com a voz suave, ele disse, certo. Eu vou dar o recado. Desculpe o incômodo, Sr. Jian. Então, agradeço. Feliz aniversário de 28 anos. E desejo que os pombinhos fiquem juntos no final. Não sei se foi de propósito ou não, mas quando eu dei os parabéns, eu enfatizei bem as palavras 28 anos. Era como se eu estivesse mostrando para todo mundo que eu já sabia de tudo. Ninguém presente se atreveu a perguntar nada, apenas assistiram em silêncio enquanto a ligação era desligada. O clima na sala esfriou na mesma hora. Ficou um silêncio por uns bons 5 ou 6 minutos. No final, foi a Xia Rushui quem agiu como apaziguador e ofereceu um brinde a Bai Ningbin para amenizar a situação. Bai Ningbin virou até a última gota da taça na boca e então bateu o copo na mesa com força e foi embora da festa de aniversário com algumas amigas. Antes de sair, Bai Ningbin ouviu, meio atordoada, um trecho da conversa entre Xia Rushui e outra pessoa. Aoyu, esse Sr. Jian é de Jinbei. Ouvi dizer que sim. Por quê? Nada. É que o sobrenome Jian de Jinbei me soa familiar. Devo estar pensando demais. Assim que saiu do salão, as amigas se juntaram, puxaram Bai Ningbin para outra sala privada e, falando todas ao mesmo tempo, começaram a consolá-la. Bingbin, até que é bom não se casar com um cara como Shen Aoyu. Senão, com a quantidade de ex-namoradas que ele teve nesses 7 anos, ia precisar de umas 10 mesas só para elas na festa de casamento. Casar com um galinha desses, que se apaixona por uma e logo em seguida por outra, com certeza ia dar problema. Isso. Fica com um afã, isso sim. Isso. Em que o afã não é melhor que o Shen Aoyu. Ele com certeza só falou aquelas coisas hoje porque ficou bravo. Bingbin, quando você voltar, acalma ele. Se explica direitinho, ele gosta tanto de você. Com certeza vai te entender. Com as amigas dando essa força para animá-la, o ânimo de Bai Ningbin, que estava para baixo, se acalmou um pouco. Ela pegou o celular, me encontrou e quebrou a cabeça para pensar em uma mensagem e me enviou. Afã, eu estava jogando com o pessoal e perdi. A prenda era ter que terminar com o meu namorado e depois pedir para alguém ligar para ver qual seria a sua reação. Não leva a sério, tá? Faz quanto tempo que você chegou em Jinbei? Já se hospedou no hotel? Ou está ocupado arrumando o local do casamento? Você volta amanhã ou depois de amanhã? Eu vou te buscar, que tal? A mensagem foi enviada, mas ficou muito tempo sem resposta. Bai Ningbin ficou com os olhos grudados na tela, com o coração em pânico. As amigas se entreolharam e rapidamente tentaram pensar em um jeito de distraí-la. Ah, o casamento? Ele deve estar super ocupado, sem tempo pra nada. Bingbin, não fica pensando besteira. Quando Jian Fan tiver um tempo, ele te responde. E se ele ficou bravo de verdade? No máximo, amanhã a gente vai com você até Jinbei para se desculpar pessoalmente. Recebi a mensagem de Bai Ningbin quando estava no quarto com a Liu Huyan, provando vestidos de noiva. Eu abri a mensagem, e não consegui segurar a risada quando vi a primeira linha. Pra inventar uma desculpa dessas assim, na hora, ela é bem esperta. Pena que, eu não acredito em mais uma palavra dela. Já consigo até imaginar a cena da Bai Ningbin sendo rejeitada em público pelo Shen Aoyu e vindo me procurar só porque passou vergonha. Era o típico caso de vir me usar para salvar a pele. E lembrando daquele telefonema esquisito, a cena lá deve ter sido mais interessante ainda. Nesse momento, de repente, senti um pouco de pena por não ter visto aquilo com meus próprios olhos. Que cena! Eu suspirei baixinho. Liu Huyan, que estava arrumando a saia do vestido, ouviu e levantou a cabeça. O que foi? É este vestido de noiva? Você não gostou? Eu peço para trazerem outros. Não precisa. É que eu só estou um pouco chateado por ter perdido uma boa cena por causa do casamento. Uma boa cena? Que boa cena? Pode me contar? Apesar de eu querer compartilhar, eu sabia que não era apropriado falar da minha ex na frente da minha noiva, então pensei em mudar de assunto. Foram uns amigos de Usha. Era aniversário de um deles e rolou uma confusão. Não foi nada demais.
Vamos focar no casamento, sim. Vendo que eu não queria falar mais, a Liu Huyan achou melhor não insistir. Ela foi até a sala e trouxe uns doces. Você não está com um pouco de fome? Come alguma coisa para forrar o estômago. Quando terminarmos aqui, eu te levo para comer fora. Tem algo que você queira comer? Eu estava mesmo com um pouco de fome. Perguntei a Liu Huyan o que ela queria comer e anotei tudo e saí para fazer os pedidos. Enquanto fazia o pedido da comida, fiquei pensativo. De acordo com as informações que eu acabei de levantar, Liu Huyan é a terceira filha do grupo Liu de Jinbei, 2 anos mais nova que eu. Ela tem uma irmã 2 anos mais velha, e outra, 5 anos mais velha. A mais velha agora é a vice-presidente do grupo Liu e foi ela quem cuidou do crescimento da Liu Huyan. Por isso, ela tem um caráter exemplar. E nos últimos anos, as famílias Jian e Liu têm se aproximado bastante. A família Jian também investigou bastante antes de sondar a possibilidade de um casamento arranjado. Segundo a minha mãe, Liu Huyan só deu uma olhada na minha foto e aceitou na hora. Parece que ela ficou bem satisfeita comigo. Mas eu não concordo com essa versão da história. Afinal, eu terminei meu último relacionamento e voltei para casar, realmente querendo ajudar a família Jian. Do começo ao fim, eu nunca levei esse casamento arranjado a sério. Só pensei que, se desse para viver junto, ótimo. Se não, a gente se divorciava. Como ela poderia ter se apaixonado à primeira vista, como minha mãe disse? Mas, depois de uma tarde juntos, embora nós dois ainda não pudéssemos ser considerados próximos, eu pude sentir pelos detalhes que essa noiva era uma boa pessoa. A aparência dela, nem se fala, era de primeira. E o temperamento, pelo que pude ver até agora, é bem gentil e bondoso, e ela é bem metódica. É atenciosa, cuidadosa e também tem muito jogo de cintura. No geral, eu estou satisfeito com essa noiva que caiu do céu. E além da satisfação, sinto também uma ponta de surpresa agradável. Parece que meus pais têm um ótimo olho para a coisa. Depois de beber a noite inteira, Bing, a primeira coisa que fez ao acordar foi abrir o celular para ver se eu tinha respondido à mensagem dela. Mais de 10 horas se passaram, e a janela de conversa continuava vazia. Bing esfregou os olhos com força. Para descontar a raiva, ela arremessou o celular na parede, acordando todo mundo num susto. Ao verem o que ela fez, a bebedeira de todos passou na hora. Não imaginava que o Jian Fan também gostava desses joguinhos de se fazer de difícil. Não se preocupa, Bing, a gente vai com você trazer ele de volta. Os outros também se apressaram em consolar Bai Ning. O humor de Bing melhorou um pouco. Assim que saíram do bar, o grupo foi direto para o aeroporto. No caminho, Bai Ningbin olhava para os arranha-céus à distância, perdido em pensamentos e sentindo um certo arrependimento. Se eu soubesse que ia ficar feliz à toa, era melhor ter ido para Jinbei ontem. Enquanto pensava nisso, ela se sentia cada vez mais desapontada, e só podia se forçar a pensar que talvez tenha sido bom não ter ido. Depois de ouvir o que Shen Aoyu disse, ela perdeu completamente as esperanças. Durante todos esses anos, ela sentiu que não aguentava mais e quis desistir inúmeras vezes. Mas por causa da promessa dos 28 anos, ela sempre se agarrou a essa fantasia. Especialmente depois que começou a namorar comigo, ela estava quase enlouquecendo, sem saber como encarar esse namorado que era tão dedicado a ela. Agora, essa escolha dupla. Chegou a hora de fazer a escolha final. Ela sondou as melhores amigas. Se eu não conseguir convencer ele hoje, eu tô pensando em propor casamento para ver no que dá. O que vocês acham? Ao ouvir a palavra casamento, as amigas arregalaram os olhos. Casar com o Jian Fan, com a família que ele tem, seus pais não vão concordar, né? Ele é legal, bonito, tem um gênio bom, mas eu acho que para namorar, tudo bem. Agora, para casar, acho que ele não é bom o suficiente para você. Apesar de todas estarem jogando um balde de água fria, Bai Ning, mas o Bing nem prestou atenção. Ele se recostou na cadeira. E sua mente não parava de reviver cada momento que passamos juntos. Depois do meu aniversário de 25 anos, a cada poucos meses, eu, de forma direta ou indireta, tocava no assunto do casamento para sondar a opinião dele. Ele sabia exatamente o que eu queria e que minha família estava me pressionando. Mas, por puro egoísmo, ele fingia que não entendia. Agora, nós dois já não éramos tão jovens, e eu ainda era completamente apaixonada por ele. Ele também não queria me perder de novo. E embora o caminho para o casamento fosse cheio de obstáculos, ele estava disposto a tentar. Foi nesse momento que Bing finalmente tomou a decisão de me pedir em casamento em Jinbei. Ele mandou uma mensagem para seu assistente. Pediu para que ele comprasse o par de alianças que tinha viralizado na internet um tempo atrás, e que desse um jeito de arrematá-las no leilão. Antes de embarcar no avião, o assistente respondeu, dizendo que o par de anéis tinha sido arrematado pelo preço astronômico de 900 milhões.
Bai Ningbin ficou chocado. Chocado? Um par de alianças por um preço tão alto? Bai Ningbin perguntou o nome do comprador. O assistente respondeu com uma única palavra: Liu. A família Liu de Jinbei. Ao se lembrar desse sobrenome tão famoso no círculo social, Bai Ningbin ficou boquiaberto. Mas ele conhecia a segunda senhorita da família Liu, então ligou para perguntar sobre as alianças. Ah, fui eu que comprei. Minha irmã mais nova se casa hoje, e eu dei de presente de casamento para os noivos. Bingbin, você perguntou tarde demais. A senhorita Liu também se casa hoje? Como é que todas as coisas boas acontecem no mesmo dia? Um brilho de surpresa passou por seus olhos, mas ele ainda escolheu suas palavras com cuidado e agradeceu de forma muito educada. É que eu bebi demais e esqueci de dar o lance. A senhorita é muito gentil. Já que a terceira senhorita vai se casar, poderia transmitir meus parabéns a ela? Quem será o sortudo que vai se casar com ela? Minha irmã vai se casar com alguém da família Jian. São de famílias com o mesmo status. Combinam perfeitamente. Ao ouvir a palavra Jian, Bai Ningbin imediatamente pensou em mim. Jian Fan também tem o sobrenome Jian. Será que ele foi ao casamento das famílias Liu e Jian? Será que entre os Jian de Jinbei existem primos ou amigos do Jian Fan? Vários pensamentos estranhos surgiram na mente de Bai Ningbin. Mas assim que ele saiu do carro, o vento frio do inverno soprou tudo para longe. Ele balançou a cabeça e massageou a testa, tentando afastar todos aqueles pensamentos confusos. Ele é só um garoto de uma cidadezinha do interior. Como poderia ter alguma ligação com a família Jian? Assim que o avião pousou no aeroporto da capital, Bai Ningbin me ligou. Eu parecia ainda estar com raiva, e com o barulho de muitas pessoas ao fundo, meu tom não foi dos melhores. Meu ex-namorado me ligando. A que devo a honra? Ao ouvir as palavras ex-namorado, Bai Ningbin lembrou do que aconteceu ontem e sua pressão até subiu. Ele sabia que não era hora de ficar com raiva, então engoliu o orgulho e explicou pacientemente: a fã. O que eu disse ontem sobre terminar foi só da boca pra fora, foi uma brincadeira. Você pode, por favor, acreditar em mim, é mesmo? Não me importa se foi brincadeira ou não. Eu só acredito no que eu vejo, não precisa se explicar. Estou muito ocupado agora, não tenho tempo para sua conversa fiada. Depois de dizer isso, sem me importar com a reação dele, eu simplesmente desliguei o telefone. Bai Ningbin ficou tão furioso, que seu rosto ficou pálido de raiva. Não adianta brigar pelo telefone. Quando vocês se encontrarem, tente falar com mais jeitinho. Depois de ser consolada por várias amigas, que se revezaram para acalmá-la, o rosto de Bai Ningbin finalmente relaxou. Vamos para a Vila Tinquan. Mas assim que o nome Vila Tinquan foi dito, todos perceberam que algo estava errado e se entreolharam. Esse lugar não é em Jinbei, o famoso bairro dos ricos? As pessoas que moram lá são todas gente tão poderosa que um espirro deles abala todo o nosso círculo social. A festa de casamento do amigo de Jian Fan vai ser lá? O coração de Bai Ningbin também começou a disparar. Aquelas suspeitas que ela teve antes de embarcar no avião começaram a ressurgir pouco a pouco. Será possível que Jian Fan seja mesmo um parente distante da família Jian? 10h30 da manhã. O casamento está prestes a começar. Os convidados estão tomando seus lugares aos poucos. Eu estou na varanda do último andar. Este casamento foi todo planejado e organizado por Liu Huyan, com muito esmero. Foi só então que percebi que o que minha mãe disse parecia não ser mentira. Na verdade, ela até foi modesta. A união das famílias Jian e Liu, logicamente, deveria atrair todas as famílias importantes do nosso círculo. Mas, na melhor das hipóteses, seriam no máximo umas 700 ou 800 mesas. Para que precisar de um lugar tão grande assim? Apesar do sol, ainda é inverno, e do lado de fora está um pouco frio. Para o conforto dos convidados, foram instalados por toda a parte incontáveis aparelhos de ar-condicionado. E os arranjos foram feitos com flores frescas, trazidas de avião da Europa. A lembrancinha entregue na recepção era um cadeado do amor, feito de ouro puro. Cada convidado recebeu um. Essa ostentação e extravagância fizeram até a mim, que cresci no exterior, sentir uma ponta de dó do dinheiro gasto. Eu ajeitei minha franja que o vento tinha bagunçado e, quando estava prestes a suspirar, Liu Huyan se aproximou. Está frio aqui fora, é melhor entrar. Eu assenti com a cabeça e a segui para dentro do quarto. Liu Huyan me trouxe uma xícara de café quente. Alguém ligou agora há pouco, disse que chegou em Jinbei, e perguntou onde é o local do casamento. É alguma amiga sua? Precisa que a gente mande alguém para buscá-la na entrada. Que amiga? Eu rapidamente peguei meu celular e olhei o histórico de chamadas. Quando vi o nome Tang Yan, minha expressão ficou estranha na hora. A ligação de Tang Yan. Ela chegou em Jinbei, é? Um sorriso indecifrável surgiu no meu rosto.
Não precisa ir buscar. Eles vão conseguir entrar sozinhos. Ah, a propósito, tem gente demais aqui. Eu vi que tem muitas câmeras nas montanhas próximas, filmando escondido. É melhor mandar reforçar a segurança, para evitar problemas. Liu Huyan não pensou muito e concordou. Antes de sair, ela me entregou as alianças. Vendo Liu Huyan sair do quarto, eu finalmente pude soltar a risada que estava segurando por tanto tempo. Bai Ningbing veio para o meu casamento. Eu não consigo nem imaginar a cara que ela vai fazer, quando me vir no altar. Vai ser impagável. Levantei a caixinha com o anel na mão. Abri, ao ver o par de alianças lá dentro, travei por um instante. Essas alianças, eu tinha visto em uma revista há 2 meses, e até mostrei para Bai Ningbing. Naquela época, eu ainda imaginava o dia em que me ajoelharia para pedi-la em casamento. Quem diria, que apenas 15 dias depois, eu descobriria sobre ela e Shen Aoyu? O casamento e as alianças que eu tanto esperei, agora eu tenho. E quanto à noiva, ainda bem que é outra. Hoje em dia, sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 anos, não sinto mais nenhuma nostalgia. Apenas alívio. Móvel. Às 11 horas em ponto, o casamento começou pontualmente. Sob os olhares de todos, Liu Fu entrou lentamente no salão, levando sua filha pela mão. Ele a entregou para mim. Depois de completarmos a primeira parte da cerimônia, rapidamente, chegou a hora da troca de alianças. Liu Huyan pegou a aliança de casamento, e, quando estava prestes a colocá-la no meu dedo, uma comoção repentina veio da plateia. Ao ouvir o barulho, olhei e vi imediatamente Bai Ningbing. Ele parecia louco, empurrando as pessoas que o barravam, com os olhos fixos no altar. Algumas de suas amigas o acompanhavam na confusão, gritando meu nome. A mudança repentina atraiu a atenção de todos os convidados. Os olhares de todos iam e voltavam entre o altar e a plateia. Diante dos olhares mal-intencionados de todos os lados, eu permaneci muito calmo. Virei a cabeça para olhar para Liu Huyan. Vendo seu rosto cheio de raiva e confusão, expliquei rapidamente em voz baixa para ela. Desculpe, são uns amigos meus de Ushan. Podemos pausar o casamento por um instante? Me dá uns minutos para ir lá acalmá-los? Liu Huyan hesitou, e concordou com a cabeça. Eu gesticulei para que toda a equipe parasse. Os seguranças já tinham contido o grupo, e estavam prestes a arrastá-los para fora. Eles só pararam quando me viram fazer um sinal com a mão. Do início ao fim, Bai Ningbing manteve seu olhar fixo em mim, sem desviar nem por um segundo. Ao me ver com o traje de noivo, com uma expressão calma e despreocupada, ele não conseguiu mais controlar sua raiva. Você disse que vinha para o casamento de um amigo. Esse seu amigo, por acaso é você mesmo? Eu tive que segurar o riso. Geralmente, quando alguém diz eu tenho um amigo, não está falando de si mesmo? Bai Ningbing quase explodiu de raiva com essas 2 frases. Ele fechou os olhos, e quando os abriu novamente, uma fúria intensa queimava em seu olhar. É por isso que você se casou nas minhas costas? Como assim nas suas costas? O casamento das famílias Jian e Liu já está sendo comentado na internet há mais de um mês. Bai Ningbing, por acaso você não usa a internet? As palavras Jian e Liu pareceram fazer Bai Ningbing se lembrar de algo. Ele virou a cabeça bruscamente para olhar a noiva ao meu lado, Liu Huyan. O rosto dela era uns 50% parecido com o de sua segunda irmã, Liu Yunshin. Bai Ningbing a reconheceu no mesmo instante. Suas pupilas se dilataram lentamente, e os músculos ao redor de sua boca começaram a tremer. Todo o seu ser gritava a palavra inacreditável. O noivo de Liu Huyan é Jian Fan, mas então, quem é Jian Fan? Atrás dele, Tang Yan e as outras também perceberam o problema. E exclamaram, chocadas, Jian Fan, você é da família Jian de Jinbei. Eu os observei em silêncio, com muita paciência. Comecei a me apresentar, para ser mais preciso. Eu sou o próximo herdeiro do clã Jian de Jinbei, o único filho de Jian Shumin e da senhora Yi Xing. E o noivo de Liu Huyan. Pessoal, alguma outra dúvida sobre a minha identidade? Essa longa lista de títulos fez com que os 6 ficassem em completo silêncio. Em Ushan, essas jovens ricas podiam realmente mandar e desmandar, mas aqui é Jinbei, a capital do país. O status de suas famílias, diante das famílias Jian e Liu, simplesmente não era nada. Não sei quanto tempo durou o silêncio, mas Bai Ningbing, com a voz rouca, fez uma pergunta que era muito importante para ele. Por que você nunca me contou? Você também não escondeu um monte de coisas de mim? Por exemplo, a promessa dos 28 anos. Essas poucas palavras fizeram o rosto de Bai Ningbing ficar pálido como a morte. Ele começou a se debater de novo, ansiosamente, tentando se explicar sem parar. Eu posso explicar isso, Afan. Eu nunca esqueci o Shen Aoyu. Mas, nesses 7 anos, no meio da frase, Liu Huyan, que observava tudo em silêncio ao lado, o interrompeu.
Ele se virou para os seguranças e disse: levem eles daqui. Liu Huyan segurou minha mão e, com muita gentileza, me sugeriu: agora não é um bom momento para lidar com isso, afã. Depois que o casamento terminar, nós convidamos seus amigos para jantar em particular. Não vamos deixar os convidados esperando. Eu não esperava que Liu Huyan, num momento tão crítico como este, tomasse uma decisão tão firme. Embora eu tenha concordado com a cabeça, meu coração ainda estava cheio de dúvidas, mas agora não era o momento ideal para esclarecê-las. Liu Huyan pegou no meu braço, e nós dois voltamos juntos para o centro do palco. Uma música alegre de piano começou a tocar novamente. Em meio aos aplausos e felicitações de todos, nós dois completamos a cerimônia de troca de alianças. No momento em que o buquê foi jogado, muitas pétalas, plumas e fitas coloridas caíram do céu. A luz ofuscante do sol do meio-dia iluminava Liu Huyan, destacando seu rosto, delicado e deslumbrante. Eu me virei, sem olhar para trás, e caminhei a passos largos em direção ao futuro e ao amanhã. Depois que a grande festa de casamento acabou, eu estava um pouco cansado. Lembrando do que aconteceu mais cedo, senti que era hora de ter uma conversa franca e aberta com Liu Huyan sobre os acontecimentos de hoje. Você tem algo que queira me perguntar? Liu Huyan, que estava secando o rosto, parou por um instante e me fitou. Se você quiser falar, então eu tenho perguntas. Se você não quiser falar, então eu não tenho nada para perguntar. Sua atitude compreensiva e gentil me pegou de surpresa. Pela primeira vez, senti que eu havia me casado com alguém nada comum. Você não está curioso para saber qual é a minha relação com eles? Não se preocupa com tudo o que aconteceu hoje? Com as complicações que podem estar por trás disso? Liu Huyan sentou-se numa poltrona macia ao lado, completamente sereno. Estou curioso e também preocupado, mas nada disso importa. O importante é que nosso casamento foi concluído com perfeição. Você se tornou meu marido, e nós vamos caminhar de mãos dadas por muitos amanhãs. Quanto ao passado, se você quiser compartilhar, ficarei muito feliz. Se não quiser, eu também entendo. Tudo já passou. Por que se prender a algo que não pode ser desfeito? Naquele momento, eu senti a diferença que existe entre as pessoas, e mais uma vez, minha percepção sobre Liu Huyan mudou completamente. Inspirado por suas palavras, eu também não quis mais esconder as coisas. Então, decidi ser direto. Aquele grupo de pessoas no casamento era meu ex-namorado e algumas de suas melhores amigas. Nós namoramos por 7 anos. Eu queria me casar com ele, mas o coração dele sempre gostou de outra pessoa. Quando eu descobri, decidi terminar tudo e voltar para Jinbei. Coincidentemente, meus pais viviam me pressionando para casar, então eu simplesmente aceitei. Ontem, nós terminamos oficialmente. Ele não sabia que eu era da família Jian e veio fazer uma cena no casamento. Enquanto Liu Huyan ouvia, uma expressão muito sutil surgiu em seu rosto. Terminar ontem e casar hoje, não é um pouco precipitado? Talvez seja um pouco, mas o nosso é só um casamento de negócios. Desde que a gente mantenha a aparência de um casal estável para os outros, já não é o suficiente. Eu disse isso com a expressão mais natural do mundo, o que fez Liu Huyan dar um leve sorriso. Então você não se importa com que tipo de pessoa sua esposa é? Não muito. Eu só quero herdar o grupo Jian o mais rápido possível. O coração de Liu Huyan estremeceu. Ela me encarou por um longo tempo e depois assentiu levemente. Bai Ningbin foi arrastada por centenas de metros pelos seguranças. Nunca na vida tinha sofrido tamanha humilhação. E suas amigas não tiveram um destino muito melhor. Elas foram jogadas do portão da propriedade, expulsas por dezenas de seguranças. Elas engoliam a raiva em silêncio, sem coragem de revidar. E logo abaixo da escadaria, estavam centenas de repórteres com suas câmeras, frustrados por não conseguirem cobrir o casamento do século. Alguns repórteres mais atentos reconheceram Bai Ningbin de imediato. Eles correram gritando em sua direção para conseguir uma entrevista. Senhorita Bai, você também foi convidada para o casamento da terceira senhorita da família Liu e do Sr. Jian? Você não parece nada bem. Por favor, o que aconteceu lá dentro? Com alguém tomando a iniciativa, um enxame de repórteres avançou para tirar fotos e entrevistar Bai Ningbin. Ela, que já estava furiosa, agora ainda era fotografada nesse estado deplorável. A raiva explodiu. Ela empurrou quem estava em sua frente, derrubando várias câmeras no chão. Depois, foi embora com suas amigas a passos largos. Naquela mesma noite, a notícia de que Bai Ningbin agrediu repórteres virou manchete. A reputação do grupo Bai despencou da noite para o dia. Artigos difamatórios surgiam sem parar, e nem o dinheiro da família Bai conseguia contê-los. Foi nesse momento que Shen Aoyu ligou. Bai Ningbin tinha se trancado em um quarto de hotel, completamente bêbada. Alô? Bingbin,
Bingbing, eu vi no noticiário, sobre a família Liu. A pessoa com quem eles fizeram a aliança matrimonial foi o Jian Fan? Ele é da família Jian. É ele. E daí? Ao receber a confirmação, a voz de Shen Will tinha um toque de empolgação. A Hu Shui acabou de me dizer que a proposta do projeto conjunto das famílias Bai, Jian, Liu e Shen já está pronta. Ouvi dizer que a decisão final para a aprovação do projeto está nas mãos do pessoal de Jinbei, já que vocês namoraram por tantos anos. Será que não tem como você pedir ajuda para ele e trazer esse projeto para nós? Apesar de estar com a mente confusa pela bebida, Bai Ningbin ainda tinha um pingo de sanidade. Ela deu uma risada fria, com a voz carregada de desespero. Pedir ajuda para ele? Ele já se casou com a Liu Huyan. E daí? Vocês não ficaram juntos por 7 anos? Mesmo que tenham terminado, ele deve ter alguma consideração pelo passado de vocês. Não acha? Vai lá, tenta. O tio Bai acabou de me ligar perguntando por você. Ele estava furioso. Se você conseguir fechar esse projeto, o seu pai vai se acalmar. E não vai guardar rancor pelo que aconteceu hoje, não é mesmo? Ao ouvir esse discurso, o coração de Bai Ningbin vacilou. Mas ela não quis prometer nada e deu apenas uma resposta vaga. Ela desligou o telefone, levantou-se com dificuldade e foi ao banheiro jogar uma água no rosto. Ela já estava bem mais sóbria. Minutos depois, Tang Yan, Bai Ningbin bateu na porta e entrou, já o puxando para discutir sobre esse projeto. Ele se recostou no sofá, olhando para a janela com um olhar frio, a mente em um turbilhão. Esse projeto é a galinha dos ovos de ouro. Forças de Jinbei, Wushan, Hong Kong e Macau estão todas brigando por ele. As 4 grandes famílias de Wushan se uniram justamente para garantir que conseguiriam abocanhá-lo. E, de acordo com as informações que coletei, a pessoa de cima responsável por este projeto, com 90% de certeza, será Jia Ziao, minha tia. Se ele conseguisse estabelecer essa conexão através de mim, isso realmente facilitaria muito as coisas. Depois de pensar por um tempo, Bai Ningbin decidiu tentar, não só por causa do projeto, mas também por seus próprios interesses. Ele também queria encontrar outra oportunidade para me ver de novo. No segundo dia de casamento, depois de pegar a certidão, fui direto para Jian, na sede do grupo, para assumir o cargo de vice-presidente. Para me ajudar a adaptar o mais rápido possível, meu pai me deu vários secretários que ele mesmo treinou, e assistentes. Passei o dia inteiro lendo documentos e relatórios. Finalmente consegui ter uma ideia geral da situação interna do grupo. Quando me dei conta, o céu já estava escuro. Eram 8 horas da noite. No prédio inteiro, só a luz do meu escritório estava acesa. Por que você veio? Liu Huyan deu um sorriso leve, com um tom de voz um pouco conformado. Hoje é o nosso segundo dia de casados. Teoricamente, eu ainda deveria estar de licença de núpcias. Foi só aí que me lembrei da expressão sutil de Liu Huyan esta manhã, depois que saímos do cartório e eu disse que iria para a empresa. Finalmente entendi o que aquela expressão significava. Expliquei, meio sem graça. É a primeira vez que me caso, não tenho experiência, então me esqueci dessas coisas. Mas a licença de núpcias e a lua de mel são coisas com que casais normais se preocupam, né? Nós somos apenas uma união de negócios. Não precisamos comemorar, certo? Um traço quase imperceptível de decepção passou pelos olhos de Liu Huyan, mas ele rapidamente se recompôs e abriu a porta do passageiro, e entrou no carro. Se você estiver ocupada, tudo bem não comemorar, mas, afinal, nós nos casamos. Convidar uma pessoa tão ocupada para jantar, a vice-presidente Jian deve aceitar, não é? Havia um leve tom de provocação em sua voz. Ao ouvir isso, não pude deixar de sorrir e entrei no carro de bom grado. O jantar foi marcado em um restaurante ocidental muito famoso. Era horário de pico, e como os dois chegaram um pouco tarde, todos os camarotes estavam cheios. Eu estava com fome e com preguiça de procurar outro lugar. Com a concordância de Liu Huyan, nos sentamos em uma mesa de canto, perto da janela, no salão principal. Assim que pegou o cardápio, Liu Huyan passou diretamente para mim. E então, começou a me apresentar alguns dos pratos principais da casa. Seguindo as sugestões dele, pedi uns 4 ou 5 pratos que gostei e devolvi o cardápio. Mas Liu Huyan não pediu mais nada. Você não vai pedir mesmo? Nenhum prato? Meu gosto pode ser um pouco estranho, talvez você não se acostume. Ele sorriu, balançou a cabeça e, com um brilho nos olhos, olhou para mim. Já que somos um casal, de agora em diante, vamos comer na mesma mesa todos os dias. É claro que eu também preciso experimentar mais as coisas que você goste, aos poucos, aprender a gostar também. Nós nos casamos, eu não me vendi, para você. Ainda temos o direito de escolher a comida que cada um gosta na hora de comer. Não precisa pensar tanto sobre isso. E se tiver algo a dizer, pode falar abertamente. Você disse que podíamos conversar sobre tudo, não é?
Então que tal não cancelar a lua de mel? Podemos conversar sobre isso? Vendo a expressão séria dela, eu pensei que ela fosse pedir alguma outra coisa, mas o que ela soltou, do nada, foi sobre a lua de mel. Fiquei um pouco surpreso. Você quer muito ir na lua de mel? Trabalhamos tanto para este casamento, eu queria muito descansar um pouco. Além disso, os mais velhos das nossas famílias também querem que a gente se aproxime logo. Eu acho que a lua de mel é uma ótima oportunidade. O que você acha? Ouvindo o tom extremamente sincero dela, todas as desculpas que eu tinha preparado ficaram entaladas na garganta. Sendo justo, Liu Huyan é uma ótima esposa. Ela sempre respeita as minhas opiniões. Para mim, a lua de mel tanto faz. Mas eu não queria magoá-la por algo tão pequeno, então concordei. Ao receber uma resposta positiva, o sorriso no rosto de Liu Huyan ficou ainda mais radiante. Então, quando você terminar o que tem para fazer, e tiver tempo, eu organizo tudo. Bai Ningbin esperou o dia todo na frente do grupo Jiangxi. Só então ele me viu. Ele me seguiu até o restaurante, querendo uma chance de me ver a sós. Mas a noite toda eu não saí do meu lugar. E a cena de eu e Liu Huyan conversando e rindo, colocando comida um no prato do outro, o feriu profundamente. A comida foi servida há 2 horas, e ele não comeu nem um bocado. Seus olhos estavam fixos no meu rosto gentil e sorridente. Quando finalmente me levantei para ir ao banheiro, Bai Ningbin me seguiu apressadamente e me chamou no corredor. Afã, por que você aceitou se casar com a Liu Huyan? Eu me virei, com um pingo de surpresa nos olhos. Se não me engano, nós já terminamos, não é? O fato de eu me casar ou não, o que você tem a ver com isso? Meu tom indiferente fez Bai Ningbin se sentir menosprezado, e uma onda de raiva surgiu em seu peito. O casamento das famílias Jian e Liu foi decidido há mais de um mês. Naquela época, nós ainda não tínhamos terminado. Você já tinha arrumado outra pessoa. Cruzei os braços e olhei para ele de lado, com um tom neutro. Fui eu. Há um mês eu já planejava voltar para Jinbei para me casar. Não te perguntei nada. Por que está tão irritado? Você pôde planejar por 7 anos terminar comigo no dia do aniversário de 28 anos de Shen Aoiu. Então por que eu não posso planejar meu futuro com um mês de antecedência? Minhas palavras deixaram Bai Ningbin sem ter o que dizer. Ele cerrou os punhos, engolindo o ressentimento e o arrependimento, e ainda tentou se justificar. Afã, minha história com ele não é o que você está pensando. Eu sei que ele não gosta de mim. É que, nos conhecemos há tantos anos, e tinha aquela promessa. E isso acabou virando uma obsessão para mim. Eu queria muito ficar com você, de verdade. No caminho para Jinbei, eu já estava preparado para te pedir em casamento. Eu até já tinha escolhido os anéis. Afã, por favor, pode acreditar em mim só mais uma vez? Você só lembrou de mim, o Steppe, depois que ele te rejeitou completamente, não é? Que pena, Bai Ningbin, mas eu já me casei. Bing, é melhor você ir pedir o Shen Aoiu em casamento. Quem sabe ele não aceita. Meu tom era de um deboche que eu não fazia questão de esconder, o que deixou Bai Ningbin ainda mais angustiado. Ele deu um passo à frente, tentando pegar minha mão, mas eu me esquivei. Eu nunca gostei dele. Antes, eu era um tolo e não enxergava quem ele realmente era. Só depois daquela festa de aniversário, é que eu entendi que, durante esses 7 anos, eu já tinha me acostumado a ter você ao meu lado. Eu realmente queria me casar com você. Antes, eu achava que, apesar de ele estar com um pé em cada canoa, ainda tinha um pingo de sinceridade. Mas agora, depois de ouvir essas palavras, senti um certo nojo. Você odeia o Shen Aoiu, porque ele não te aceita. Odeia que ele te usou como Steppe. Você deve achar que, por ter esperado pelo Shen Aoiu por 7 anos, com uma devoção tão grande que comoveria os céus, e está quase se emocionando com a própria história, não é? Mas enquanto você o odeia, já parou para pensar que, no fundo, você não é diferente do Shen Aoiu. Ele não te aceitou e te deixou na coleira. Inconformado, você fez o mesmo comigo. Vocês dois não passam de farinha do mesmo saco. Então para que fazer essa ceninha de não enxerguei quem ele era e me arrependo pra cima de mim? Em um instante, Bai Ningbin perdeu toda a cor do rosto. Ficou completamente pálido. Eu não me importava nem um pouco com o que ele estava sentindo, nem queria continuar aquela discussão. Virei-me para voltar ao salão. Quando passamos um pelo outro, Bai Ningbin não se conteve e me puxou pelo braço. Minha paciência já tinha chegado ao limite. Eu me soltei dele com um puxão. No meio do empurra-empurra, o velho lustre mal conservado no teto rangeu e caiu, direto na minha direção. No instante em que o perigo aconteceu, Bai Ningbin instintivamente me empurrou para o lado. Com um baque surdo, o lustre de ferro de dezenas de quilos acertou o ombro dele. Empurrada para alguns metros de distância, eu acabei encontrando Liu Huyan, que estava chegando.
Ele não pôde deixar de olhar para trás, e viu de relance Bai Ningbin caído no chão. Ele se encolheu de dor, segurando com força o ombro direito com a mão esquerda, com o rosto todo vermelho por causa da dor. Os garçons, atraídos pelo barulho, correram para verificar os ferimentos de Bai Ningbin. Liu Huyan franziu a testa e me perguntou se eu estava ferida. Só depois de confirmar que eu estava sã e salva é que ele respirou aliviado. Ele me apoiou para sairmos daquele lugar de confusão. Vendo os dois saindo de mãos dadas, caído no chão, Bai Ningbin mordeu o lábio com força. Ele não queria emitir nenhum som, mas não conseguiu conter o choro engasgado na garganta. Ele fechou os olhos, desesperado, e várias lembranças passaram por sua mente, todas relacionadas a mim. Quando ele tinha crises de gastrite, eu ficava ao seu lado o tempo todo. Entrei em contato com vários médicos, sempre preocupada com seu estado. Quando ele bateu o braço na parede e ficou com um hematoma, eu ia imediatamente cozinhar um ovo para passar no local. Quando ele tinha insônia à noite, eu lutava contra o sono para ouvir música clássica com ele e preparava uma sopa quente. Antigamente, tudo que era relacionado a ele, eu me importava profundamente. Agora, ele se machucou daquele jeito para me salvar, mas eu não tive nenhuma reação, e simplesmente fui embora com outra pessoa. Só nesse momento Bai Ningbin finalmente teve certeza de que eu não era mais a mesma pessoa que ele conhecia, que não o via mais como o único para mim, e que não o amava mais. Depois que cheguei em casa, meu coração foi se acalmando aos poucos. Deitada no sofá, tomando um chá quente, eu me lembrei da cena de agora há pouco e ainda me senti um pouco abalada. Eu estava prestes a reclamar um pouco com Liu Huyan, mas quando virei a cabeça, o vi segurando um kit de primeiros socorros, e se agachando. Eu não me machuquei. Para que esse kit de primeiros socorros? Liu Huyan não respondeu, apenas apontou delicadamente para o meu tornozelo. Aqui. Eu segui o olhar dele e só então percebi que no meu calcanhar tinha um pequeno arranhão de um caco de vidro. Liu Huyan pegou um cotonete e molhou com um pouco de álcool. Pode arder um pouco. Um machucadinho desses, normalmente eu nem ligaria. Então, ao ver Liu Huyan tão preocupado, fiquei um pouco sem graça. É só um arranhãozinho. Não precisa nem tratar, não se preocupe tanto. Mesmo dizendo isso, no momento em que o álcool tocou a ferida, eu inspirei bruscamente. Depois de desinfetar, Liu Huyan pegou um curativo e cobriu o machucado. Depois vou pedir para entregarem algumas coisas à prova d'água. Nos próximos 2 dias, lembre-se de usar quando for tomar banho. Tome cuidado para não molhar o machucado. Se for sair, use chinelos. Eu saí de casa muito nova para morar com a minha tia. Depois de voltar para o país, foram 4 anos de faculdade e 6 anos de namoro, sempre sozinho em outra cidade. Foi a primeira vez que alguém fez tanto alarde por causa de um machucadinho meu. Além de surpresa, eu quis quebrar o gelo e fiz uma piadinha. Não precisa de todo esse trabalho. Quem sabe, quando suas coisas chegarem, o machucado já não sarou. Liu Huyan levantou os olhos e me encarou com uma seriedade que eu nunca tinha visto. O motivo de você ter se machucado hoje, também foi por um descuido meu. A culpa é toda minha. Qualquer machucado dói. Eu não quero que você, depois de um susto tão grande, ainda sinta algum desconforto físico. Por isso estou sendo um pouco insistente, mas ter mais cuidado nunca é demais. Por favor, me escute só desta vez. Não sei se foi porque o tom dele era sincero demais, ou pelo lampejo de culpa em seus olhos, mas meu coração foi tocado e começou a bater, sem parar. Eu não tive coragem de olhar nos olhos dele e desviei o olhar, acenando levemente com a cabeça. Liu Huyan, carregando o kit de primeiros socorros, saiu. Logo depois, recebi uma ligação de Tang Yan. Você é tão sem coração assim? O Bingbing se machucou tanto para te salvar, e você nem vem visitá-lo. Ouvindo essa acusação sem pé nem cabeça, eu não ia aceitar ser caluniada desse jeito, então dei uma risada fria. Se ele não estivesse me importunando sem me soltar, o lustre nunca teria caído em cima de mim. Ele se machucou por culpa dele mesmo. Como podem colocar a culpa em mim? Não importa o que aconteceu, no fim das contas, ele te empurrou no momento crucial. Você não tem mesmo nenhuma consideração por ele? Chego a admirar essa capacidade dele de ser tão cara de pau e distorcer a verdade. Cansei de perder meu tempo com ele. De relance, vi o curativo na minha perna e inventei uma mentira na hora. Eu até queria ir vê-lo, mas minha perna também está machucada. Não consigo sair de casa agora. Houve um silêncio de mais de 10 segundos na ligação. Ele pigarreou e abrandou o tom de voz. Se não pode vir, esquece. Mas um favor sempre tem que ser retribuído. Que tal assim? Fiquei sabendo que daqui a 1 mês vai ter o jantar de lançamento do projeto Yundao. Peça para sua secretária me mandar alguns convites. E ficamos quites. Então era esse o plano dele. Não pude deixar de dar uma risadinha. Concordei sem pensar muito.
Depois de desligar o telefone, falei com a minha tia. Mandei algumas mensagens para ela, perguntando sobre os detalhes desse projeto. Depois, pedi para ela me mandar alguns convites amanhã. Nos dias seguintes, não importava o que eu fizesse, Liu Huiyan me seguia. No começo, eu ainda tentava convencê-la a cuidar das suas próprias coisas. Mas todas as vezes ela rebatia com a desculpa do nosso casamento. Aos poucos, percebi que sempre que a Liu Huiyan estava por perto, não importava qual problema eu encontrasse no trabalho, ela sempre tinha uma opinião para dar. Me acostumei com a presença dela e, convivendo dia e noite, nós dois nos tornamos próximos rapidamente. Quando eu precisava fazer hora extra à noite, Liu Huiyan pegava seu notebook e ficava ao meu lado, trabalhando em silêncio nas suas coisas. De vez em quando, se ela precisava sair para resolver algo, me avisava na mesma hora. Nos dias de folga, ela ainda saía para passear comigo, como em um encontro. Conheci muitos lugares novos e interessantes, e várias coisinhas curiosas. 2 semanas depois, durante o Ano Novo Chinês, as famílias Jian e Liu decidiram se reunir para celebrar o Ano Novo juntas. As duas grandes famílias, com mais de 10 pessoas, sentadas juntas, conversavam animadamente. E o assunto, de um jeito ou de outro, sempre voltava para o casal recém-casado. A mãe de Jian olhava com um ar de satisfação para mim e para Liu Huiyan, que estávamos sentados ao seu lado, e suspirou, emocionada. "Ah, Fan, esse seu gênio teimoso é igualzinho ao da sua tia." Depois que ele se formou, eu pedi para ele voltar para Jinbei, mas ele não quis de jeito nenhum. Insistiu em batalhar sozinho por aí. Eu já não sei mais o que fazer com ele. Huiyan, se ele fizer algo de errado, você tem que ter muita paciência com ele, tá? Minha mãe me criticando na frente de tanta gente. Fiquei um pouco indignado. Quando eu estava prestes a me defender, Liu Huiyan colocou uma tangerina recém-descascada na minha mão e, com um sorriso, disse: "Mãe, a senhora está exagerando. O Afan não é teimoso. Eu acho que ele é muito independente e tem muita opinião própria. No futuro, junto com a tia dele, ele com certeza vai conseguir carregar as grandes responsabilidades da família Jian. Nessa hora, eu é que vou ter que aprender muito com ele. Não posso ser um peso e atrapalhá-lo." Depois que ela terminou de falar, a família Liu também começou a me elogiar. Isso fez a mãe Jian sorrir de orelha a orelha, com a voz cheia de alegria. "Desde que vocês dois se deem bem, nós, os mais velhos, já ficamos felizes. Agora, se pudessem ter um filho logo, aí sim nós ficaríamos mais felizes ainda." Ouvindo isso, vários dos mais velhos entraram na brincadeira. Meu rosto e as pontas das minhas orelhas ficaram vermelhos como um pimentão. Liu Huiyan percebeu a mudança na minha expressão, e rapidamente arranjou uma desculpa para me puxar para o jardim. Com o vento frio do inverno soprando em nós, a cor do meu rosto foi voltando ao normal aos poucos. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de Liu Huiyan. Ela tomou a iniciativa de mudar de assunto. "E o jantar de amanhã, você também vai?" "Vá." "Bai Ning, fui eu que entreguei o convite para o Bing, então preciso ir para ficar de olho nele, e aproveitar para ver o que ele está tramando. Falando nisso, ainda tem convite sobrando? Pode me dar um também?" Ao ouvir isso, eu o encarei, chocado. Ergui a cabeça para olhá-lo, surpreso. "Este projeto é até bom, mas você e a mais velha não estavam ocupados com o pessoal de Yuanshuan, ultimamente? Num momento tão crucial? E ainda está pensando em vir sondar o terreno, para saber das novidades, é?" Ele sabia que eu estava brincando e respondeu piscando os olhos rapidamente algumas vezes. "Claro que não estou interessado no projeto. É que nessa época de festas não tem nada para fazer, só queria dar uma volta com você." Eu assenti, entendendo. Lembrei que só tinha mais um convite na mão. Então puxei escada abaixo para procurar minha tia. O jantar do projeto foi marcado no maior hotel de Jinbei. Às 7 da noite, o responsável pelo projeto subiu lentamente ao palco e anunciou o início oficial do jantar. O carro da família Jian ficou preso no trânsito, e chegou com meia hora de atraso. Assim que abriu a porta, minha tia foi cercada por um grupo de gente interesseira que já estava à espreita na entrada. Vendo tanta gente, eu não quis me meter naquela confusão, então puxei a Liu Huiyan para desviarmos da multidão e entrarmos. Nós dois não tínhamos vindo pelo projeto mesmo, então estávamos tranquilos, passeando calmamente pelo salão, apreciando a comida e o vinho. No segundo andar, Bai Ningbin estava com uma taça de champanhe na mão, encostado no corrimão. De lá, ele avistou de imediato eu e Liu Huiyan, conversando ao pé do ouvido. Nesse último mês, ele tinha pensado muito. Ele já tinha desistido de mim. Eu era da família Jian, ainda por cima, casado com Liu Huiyan. Ele não podia se dar ao luxo de ofender nenhuma das duas famílias. Por isso, ele vivia se convencendo a deixar o passado para trás e a encarar a realidade.
Mas, mesmo depois de toda essa preparação psicológica, ao ver nós dois aparecendo na sua frente, agindo de forma tão íntima, ele ainda sentia um ressentimento difícil de engolir. Sua expressão se fechou na hora. Ao lado dele, Shen Aoyu seguiu seu olhar e, ao me ver, seus olhos também brilharam. Ele puxou a Xia Hushui e começou a descer. Tang Yan, vendo a cena, também puxou Bai Ningbin para irem atrás. Os 4 atravessaram a multidão e pararam na minha frente. Terceiro mestre, há quanto tempo? Ouvi dizer que se casou há poucos dias. Felicidades. Obrigado. O clima esfriou de novo. Sem saber o que dizer, Xia Hushui fez um sinal com os olhos para Shen Aoyu. Shen Aoyu se adiantou depressa, acenou para mim e disse: "A fã, ainda se lembra de mim? Nós nos encontramos uma vez, há pouco mais de 2 meses. Senhor Shen, há quanto tempo?" Ao ouvir minha voz, Bai Ningbin finalmente levantou a cabeça, bem a tempo de encontrar meu olhar frio. "A fã, há quanto tempo? Ouvi dizer que você se machucou naquele dia. Já está melhor?" "Graças a você. Estou me recuperando muito bem." Meu tom carregado de significado fez o coração de Bai Ningbin estremecer. Uma expressão de culpa surgiu em seu rosto. Ele não conseguiu se conter e quis se explicar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi interrompido por Liu Huyan. Huyan interrompeu a fã e eu, que estávamos acompanhando minha tia no jantar de gala. "Não esperava encontrar Hushui aqui. Vocês vieram de tão longe até Jinbei, justo na época do Ano Novo. O que os traz aqui?" Ao ouvir isso, Tang Yan rapidamente deu uma cotovelada na mão de Xia Hushui, fazendo um sinal. Ela aproveitou a oportunidade. "Nossas famílias também têm algum interesse no projeto Yundão, então pensamos em vir dar uma olhada. Ouvimos dizer que a tia do Afan é a responsável por este projeto. Será que você, Van Hou, poderia nos apresentar, em nome da nossa antiga amizade?" Liu Huyan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela ergueu a cabeça e olhou para mim. Ela estava pedindo minha opinião. Depois que trocamos um olhar, eu disse: "Van Hou e eu até gostaríamos de ajudar, mas, como vocês podem ver, minha tia está tão ocupada que não consegue se ausentar. Receio que não seja um bom momento." Os 3 se entreolharam. Entenderam que aquilo era uma recusa. Não querendo criar um clima ruim, trocaram algumas gentilezas e se despediram. Apenas Bai Ningbin ficou parada, me olhando fixamente, querendo dizer algo, mas hesitando. Eu não queria dar atenção a ela, então puxei Liu Huyan e me afastei. Mas ela, como se estivesse em transe, nos seguiu. Do salão principal para o 2º andar, e depois até o jardim. Vendo que não havia mais ninguém por perto. "Senhorita Bai, você está nos seguindo. Há algo que queira nos dizer?" Só então Bai Ningbin percebeu como seu comportamento era inadequado e se apressou em pedir desculpas. "Me desculpem, eu bebi demais. Fiquei um pouco confusa, não consegui achar o caminho." Ao ouvir essa desculpa esfarrapada, Liu Huyan deu uma risadinha, mas seu tom era extremamente frio. "Uma confusão momentânea a gente até releva. Só não vá ficar confusa para sempre. O Afan pode ter consideração pelo passado, mas eu e a família Bai não temos absolutamente nenhuma ligação. Não há passado para se ter consideração ou não." A ameaça velada em suas palavras fez com que o coração de Bai Ningbin afundasse. Ela sabia que, com o poder da família Liu, bastava que Liu Huyan dissesse algumas palavras para que a família Bai pudesse desaparecer do mapa a qualquer momento. Bai Ningbin não se atreveu a apostar sua família para competir por ele, então só pôde cerrar os dentes e engolir em seco. Ela se virou e voltou para o salão. "Presidente Jian, seu sobrinho também tem uma certa amizade conosco. Se não por nós, ao menos por ele. Por que não aceita este nosso brinde?" Embora eu não soubesse o que estava acontecendo lá dentro, assim que ouvi essa frase, percebi que algo ruim estava para acontecer e entrei correndo. Assim que atravessei a multidão e cheguei ao centro do salão, antes mesmo de eu dizer "Presidente Jian, me desculpe", vi minha tia pegar o telefone e chamar os seguranças. No mesmo instante, o salão inteiro ficou em silêncio. Os outros convidados olhavam para as 4 pessoas de rosto pálido, claramente se divertindo com a desgraça alheia. Hoje é o jantar de lançamento da Yundão, não um lugar para conseguir favores por baixo dos panos. Todos vocês receberam um convite, então, por favor, prestem atenção à apresentação que começará em breve. Não tentem seguir o exemplo desses aqui, usando de meios sujos. Caso contrário, quando forem expulsos do evento, não digam que não avisei. Quando mais de 10 seguranças estavam escoltando as 4 pessoas para fora, eu estava justamente voltando com Liu Huyan. Nós 2 paramos na entrada e observamos a cena por um bom tempo. Então, nossos olhares se cruzaram e ambos sorrimos. A voz do apresentador ecoou pelo salão. Pelo visto, a reunião do projeto ia começar. A pessoa do teste foi dispensada e eu também não queria mais ficar lá.
Então puxei o Liu Huyan, dizendo que queria ir para casa. Ele sempre faz tudo o que eu quero. Depois de mandar uma mensagem para a tia, ele pegou o carro e fomos embora. Nesses últimos dias, nós dois estávamos hospedados na casa antiga. Os empregados tinham ido para casa para o feriado, deixando a casa completamente vazia, só para nós dois. Ficamos aninhados no sofá assistindo a um filme até quase de madrugada. De repente, me deu uma vontade de comer tanjiwan. Mas já era feriado, tarde da noite, e as lojas por perto, e o delivery já não funcionavam mais. Olhei para a mensagem de entrega indisponível no celular e dei um suspiro profundo. Vendo a minha cara de frustração, Liu Huyan abriu um sorriso gentil. Ele se levantou, foi até a cozinha e tirou um pacote de farinha de arroz glutinoso do armário. Ao ver o que ele estava fazendo, me aproximei, curiosa, com os olhos brilhando de surpresa. Você sabe fazer tanjiwan? O Liu Huyan me viu mexendo na farinha e, percebendo que eu também queria tentar, pegou 2 aventais e colocou um em mim. Se eu não sei, a gente procura um tutorial e aprende. Deve ser bem fácil, né? Achei que ele tinha razão e peguei o celular na mesma hora. Nós dois seguimos o tutorial por mais de 1 hora, até que mal conseguimos enrolar alguns bolinhos de tamanhos diferentes e de formatos bem esquisitos. Assim que a água ferveu, eu fui colocar os tanjiwan para cozinhar. Mas o Liu Huyan, com medo que eu me queimasse, pegou o prato da minha mão e me pediu para pegar 2 tigelas. Como não tínhamos o arroz fermentado, ele colocou um pouco de açúcar mascavo para adoçar. Quando ele trouxe as 2 tigelas de tanjiwan, já passava da meia-noite. Com a colher, peguei o maior tanjiwan da minha tigela e fiquei balançando na frente do Liu Huyan, toda convencida. O maior ficou para mim. Pelo visto, este ano vou ter muita sorte. Liu Huyan me olhou, sorrindo. Dei uma mordida e minha expressão vitoriosa congelou por alguns segundos, mas logo voltou ao normal. Tá ruim. Meus olhos se arregalaram por um instante e eu balancei a cabeça freneticamente, confirmando. Então, estendi a colher na direção dele, o incentivando. Tá uma delícia. Quer provar? Liu Huyan deu uma olhada. Eu sabia que aquele tanjiwan do tamanho de uma ameixa que eu fiz estava cru por dentro, mas ele não hesitou nem por um segundo. Ele se inclinou e comeu a metade que sobrou. Vendo que ele tinha caído na minha armadilha, o sorrisinho no canto da minha boca era quase impossível de esconder. Rapidamente, levantei a mão para cobrir o rosto. Gostoso, né? Mas, para minha surpresa, ele fez uma expressão de quem tinha amado. Ele até levantou o polegar. Uma delícia! Doce, macio, bem do meu gosto. Ao dizer isso, os olhos dele brilharam, me deixando na dúvida se ele falava verdade ou mentia, mas eu confiava no meu próprio paladar. Larguei a colher na hora, e com uma mão, levantei o queixo dele, querendo abrir a boca dele para ver. O Liu Huyan, no entanto, engoliu o que estava na boca, na mesma hora. Quando eu finalmente consegui, com muito esforço, abrir a boca dele, não vi mais nada. Minha cara de decepção foi instantânea. Estava cru. Você mentiu pra mim, né? No meio da nossa brincadeira, nós rolamos do sofá